Cerca de 6% das pessoas conseguem vibrar e sacudir os olhos rapidamente para frente e para trás. Isso não significa que tem alguma coisa errada com os olhos delas, é apenas uma habilidade especial que elas têm. Seus ossos foram feitos para serem bastante usados diariamente, e alguns deles conseguem absorver 2 ou até 3 vezes o seu peso corporal. Isso é impressionante, mas seus dentes são ainda mais fortes. Quando você morde em alguma coisa, os dentes conseguem exercer uma pressão incrível de até 90 quilos. Por falar nisso, o esmalte que cobre eles é considerado parte do sistema esquelético. Seu estômago tem uma capacidade incrível. Ele consegue segurar quase 2 litros de líquidos, quase uma garrafa grande de coca. É bastante difícil estimar quanta comida sólida é possível espremer dentro do estômago, já que ela é processada com seus dentes antes de cair lá. Com certeza não há espaço suficiente para um peru inteiro, mas um frango de um tamanho bom provavelmente caberia. Sempre que você gira a mão, os ossos do pulso se cruzam. Segure ele com a outra mão para verificar. Não adiantou muita coisa, né? Agora mostre-me onde fica o seu estômago. Se estiver apontando para a sua barriga, sinto muito, você errou. Ele fica aqui, ó, escondido entre as costelas. Aqui está uma curiosidade sobre os ossos. Você já sabe que 60% do seu corpo é composto por água, né? A novidade é que seus ossos entram nessa porcentagem também. Cerca de 25% da massa óssea do corpo é composta por água. Os cientistas acreditam que o apêndice deixará de existir em breve. Ninguém sabe ao certo por que precisamos dele, mas alguns pesquisadores afirmam que ele ajudava nossos ancestrais a processar as cascas de árvores que eles comiam. Isso já não faz parte da nossa alimentação, então o apêndice pode sumir do corpo humano sem causar nenhuma consequência. O olho humano é parecido com um motor de carro. Os dois precisam de muitos líquidos para funcionarem direito. O motor precisa de gasolina e o olho precisa de lágrimas. Para que ele trabalhe bem, as lágrimas precisam ser bem distribuídas por toda a extensão ocular. É por isso que piscamos até 20.000 vezes por dia. Então, a pálpebra é como um limpador de para-brisa. Quase todo o nosso corpo é coberto por pelos, mesmo quando não os vemos. Eles crescem até dentro do umbigo e servem para pegar fiapos de tecido. A única parte do corpo humano que não recebe nenhum nutriente do sangue é a córnea ocular. Em vez disso, ela é alimentada pelas lágrimas e pelos fluidos que ficam na frente dos olhos. Sabia que você tem um guarda-costas pessoal? Pois é, seu fígado está aí para proteger você de todas as toxinas e muitas outras coisas que você não quer ter. Ele também sempre se regenera. Quando você fica enrubescido, significa que há um fluxo maior de sangue no corpo. E não são apenas as bochechas que ficam vermelhas, o revestimento do estômago também. É que ele possui um monte de vasos sanguíneos, e quando há mais sangue do que de costume, ele fica vermelho. Apenas 43% de você é só você. Mais de 50% do seu corpo é composto por criaturinhas que vivem mais no seu intestino e em outras partes do seu corpo. Mesmo assim, embora suas próprias células estejam em menor quantidade dos que as microbiais, há em média cerca de 100 trilhões delas dentro de você. Vamos contar, você começa. As paredes do seu estômago se renovam a cada 3 ou 4 dias. Isso é feito para que o órgão não se autodestrua. Os ácidos digestivos que temos podem ser bastante destrutivos. Se tem uma coisa que descansa enquanto você está dormindo, é o nariz. Ele não sente cheiro algum enquanto você dorme, pois o olfato é desativado à noite. Mesmo se houver algum cheiro horrível no quarto, você nem se incomodará. Quando engolimos acidentalmente objetos pequenos, como coisas de plástico, vidro, moedas e outros, eles passam pelo trato digestivo dentro de 48 horas. É sério, não é por mim. Você tem coisas melhores para fazer. Os cientistas acreditavam que conseguíamos distinguir entre 10.000 cheiros. Nada disso. Pesquisas recentes mostraram que as pessoas conseguem distinguir mais de 1 trilhão de cheiros. Nós também nos lembramos melhor deles do que qualquer outra coisa, e os cheiros podem até despertar memórias antigas. Conseguimos digerir quantidades minúsculas de plástico, mas o sistema digestivo humano não consegue tolerar capim. Os animais que pastam possuem dentes especiais e vários estômagos para processar folhas cruas e capim, enquanto nós não temos nenhuma dessas coisas. Mas não fique triste, entre os mamíferos, só os humanos conseguem andar sobre as patas traseiras e manter essa postura durante a vida inteira. Você pode discordar, dizendo que os cangurus e gorilas andam em pé também, mas esses bichinhos australianos usam a cauda como uma terceira perna, e os gorilas usam seus braços compridos para manter o equilíbrio.
O estômago é o defensor mais importante do sistema imunológico. O ácido clorídrico estomacal mata toxinas perigosas, vírus e bactérias que entram nele junto com a comida. Esse ácido consegue digerir até o próprio estômago, mas a membrana mucosa o protege. A gordura corporal não é tão inútil quanto você pensa. Ela age como isolante térmico, reserva de energia e amortecedor. Seu corpo envia grande parte da gordura para dentro da região da cintura, pois é onde seus órgãos internos ficam. Se alguma coisa acontecer com você, essa camada de gordura pode proteger suas vísceras de danos irreversíveis. Temos 2 músculos super rápidos. São eles que controlam o fechamento das pálpebras. Eles são os músculos mais velozes do nosso corpo. Os olhos são frágeis e precisam de proteção. É por isso que quando o reflexo é acionado, esses músculos fecham os olhos dentro de 100 milésimos de segundo, ou seja, menos de 1/10 de segundo. Nós reconhecemos apenas cores roxo-azul, verde-amarelo e amarelo-vermelho. Todo o resto é uma mistura dessas 3. É impossível calcular quantas dessas combinações o olho humano consegue ver, pois as pessoas têm pequenas diferenças visuais, mas é cerca de 1 milhão em média. Mesmo se você escovar os dentes 2 vezes ao dia e nunca se esquecer de usar enxaguante bucal, sua boca continuará sendo uma das partes mais sujas do corpo. Eca! Milhões de bactérias vivem dentro dela. A boa notícia é que a maioria delas é boa para o corpo e protege de bactérias ruins e vírus. O segundo lugar mais sujo é o umbigo, provavelmente porque é o local mais ignorado do corpo. O fato é que não o usamos depois do nascimento. Então, essa região esquecida acumula todos os tipos de germes, suor e sujeira. O umbigo tem mais de 2.300 espécies bacterianas e precisa de uma atenção especial. Você acha que tem um aperto de mãos firme graças a todos os seus treinos de força? Nada disso. Você deve essa força ao seu dedo mínimo. Brincadeirinha. É que o dedo mindinho é o mais forte de todos. Esse humilde dedo é responsável por metade da força da mão. Mesmo assim, o dedo mais usado é o polegar. Ele toma para si 40% do movimento da mão. Bem, isso provavelmente também o torna o dedo mais importante. Outros humildes ajudantes são seus dedos dos pés, que sustentam 40% de seu peso corporal. Se algum dia ouvir alguém dizer que os humanos não precisam dos dedos dos pés, não acredite. Eles também são os maiores propulsores quando você está andando. Tomates possuem mais genes que os seres humanos, mas isso não é preocupante, pois o que importa não é a quantidade, e sim a complexidade das conexões genéticas. As unhas não servem só para nos ajudar a pegar objetos pequenos e tirar adesivos de produtos. Se você não tivesse uma estrutura rígida para pressionar, não conseguiria saber quão firmemente deve segurar uma coisa. A cor de nossos cabelos é facilmente explicada pelos genes. Existem não mais que 2% de pessoas naturalmente ruivas. Elas são seguidas pelas loiras, cerca de 3%, e por todas as outras variedades de tom castanhos, que são só 11%. A grande maioria tem madeixas pretas, incluindo o castanho muito escuro. Seu cabelo pode parar de crescer quando atinge determinado comprimento. O cabelo geralmente cresce de 2 a 7 anos, e então geralmente não passa dos 106 centímetros. Bem, diga isso para essa garota da China, que quebrou todos os recordes capilares com suas madeixas de Rapunzel. Em 2004, seu cabelo tinha 5,6 metros de comprimento. Rapunzel, você se mudou para a China, colega? Quando rimos, pensamos, olhamos para alguma coisa, sonhamos, nos movimentamos ou fazemos qualquer outra atividade com nosso corpo, pequenos sinais elétricos e químicos percorrem nossos neurônios junto com essas conexões. Nosso cérebro está sempre ativo, às vezes até mais quando estamos dormindo do que quando estamos acordados. E com isso, os neurônios produzem e enviam mais informações que todos os celulares do mundo inteiro. Você está sentado em algum lugar lá fora quando um inseto sobe na sua perna. Sua pele possui neurônios sensoriais e eles enviam uma mensagem para o cérebro com velocidade impressionante, 193 km por hora. O cérebro envia uma mensagem de volta, dizendo à perna para sacudir o inseto. E a velocidade dessa informação viaja muito mais rápido, a 320 km por hora. As unhas dos pés crescem cerca de 4 vezes mais devagar que as das mãos. Isso acontece porque fazemos mais coisas com as mãos do que com os pés, então as unhas das mãos correm mais risco de quebrar. Existe uma grande possibilidade de a sua mão direita ter tipos diferentes de micróbios em comparação à esquerda. Isso acontece porque eles cobrem nossa pele dos pés à cabeça,
E a variedade deles depende da espessura, umidade, temperatura, textura e química da pele. E isso pode mudar, já que usamos nossas mãos de formas diferentes. Nossas unhas e cabelos são feitos de queratina, que é um material que encontramos em certas partes de outros animais também. Por exemplo, em garras, cascos, chifres, lã, pelos, penas, bicos, cascos de tartaruga e em penas de porco-espinho. Nosso corpo é composto de poeira estelar. É sério! Os elementos mais complexos do corpo humano só podem ter vindo de supernovas. As primeiras estrelas eram apenas nódulos gasosos que se juntaram e, em determinado ponto, começaram a entrar em combustão. Por fim, isso causou uma reação nuclear em seu centro. As estrelas que estavam lá logo após o Big Bang eram 50 vezes maiores que o nosso Sol é agora. Dentro delas, havia um processo constante de produção de elementos. Essas estrelas gigantes estavam queimando seu combustível muito mais rapidamente. Grande parte dos elementos do corpo humano foram formados nessas estrelas ao longo de mais de bilhões de anos. Então é possível dizer que uma parte sua é de fato imortal. Legal, né? Ninguém sabe realmente porque precisamos do apêndice, mas ele sempre fica no final do livro. Ops, apêndice errado. Alguns pesquisadores afirmam que o apêndice humano ajudava nossos ancestrais a processar a casca das árvores e o que quer que estivessem comendo naquele momento. Como temos uma dieta muito mais equilibrada agora, esse órgão pode desaparecer do nosso corpo sem consequências. Outra coisa sem finalidade no nosso corpo são os dentes siso. Sim, eram úteis quando os dentistas não existiam, mas agora podemos viver sem eles. Nosso cérebro crescerá cerca de 2% se formos nos aventurar no espaço. Sob gravidade normal, acredita-se que o fluido nele se move naturalmente para baixo quando estamos de pé. Mas há evidências de que a microgravidade impede isso, resultando no acúmulo de líquido no cérebro e no crânio. Quando você envelhece, seu cérebro diminui gradualmente de tamanho. Aos 75 anos, ele é muito menor do que aos 30. E começa a encolher aos 40. Acontece com todo mundo, então você só precisa seguir em frente e manter seu amigo ocupado e ágil. Se você olhar nos seus olhos no espelho, verá um pequeno círculo rosa no canto dele. Esta é a terceira pálpebra, que é inútil para nós, mas valiosa para animais, como pássaros, para evitar que a poeira e os detritos entrem nos olhos. Isso pode não lhe parecer estranho se você já ouviu falar sobre seleção natural. Resumindo, ela mantém as partes do corpo ao longo das gerações, mas algumas delas são prejudiciais. Então são eliminadas na próxima, enquanto outras vão permanecendo, assim como a terceira pálpebra. Não é só o nosso cérebro que encolhe à medida que o tempo passa, nós também diminuímos drasticamente. Os ossos ficam mais frágeis e a espinha dorsal é compactada. Funciona de modo contrário também. Quando descansamos à noite, nossos ossos também relaxam, então acordamos mais altos do que quando fomos para a cama na noite anterior. Nossos ouvidos nos ajudam a manter o equilíbrio, então ouvir não é a única função deles. Nosso sistema vestibular ocupa o ouvido interno. Os canais dele contêm fluidos e sensores minúsculos que se parecem um pouco com pelos, nos ajudando a manter o equilíbrio. Quanto aos pelos, apenas algumas partes do corpo não são cobertas por eles. As palmas das mãos, as solas dos pés e os lábios. Os pelos crescem até no umbigo, com a finalidade de juntar fiapos. O meu faz um ótimo trabalho. E não só fiapos. Ele contém uma enciclopédia animal inteira, com uma variedade de cerca de 70 bactérias diferentes. Algumas também podem ser encontradas no solo do Japão, e até mesmo algumas bactérias típicas das calotas polares. Veja, você tem toda uma expedição naval acontecendo e nem sabia. Apenas cerca de 43% de você é você. Sua composição tem mais de 50% de pequenas criaturas que vivem principalmente no seu intestino e em outras partes do corpo sem nunca sair delas. Ainda assim, mesmo que sejam menos células do que micróbios, existem, em média, cerca de 100 trilhões delas em você. Com isso em mente, seus genes são menos da metade da sua composição. Considerando todos os micróbios que habitam seu corpo e contando seus genes, haverá algo entre 2 e 20 milhões de genes e suas combinações. Se você dorme, e eu recomendo que durma, isso não significa que todo o seu corpo faça isso. Às vezes, seu cérebro precisa trabalhar ainda mais durante o seu sono. Ele tem que processar toneladas de informações, e os relatórios geralmente levam tempo. Uma coisa que realmente descansa durante o seu sono é o seu nariz. Você não vai sentir nenhum cheiro ruim enquanto dorme. O fato é que o olfato é desativado à noite. Se houver algum cheiro terrível no seu quarto, você nem será incomodado.
Os cientistas acreditavam que podíamos distinguir cerca de 10 mil cheiros, não? Pesquisas recentes mostraram que podemos sentir mais de 1 trilhão de cheiros. Também nos lembramos deles melhor do que qualquer outra coisa, e os odores podem até evocar algumas memórias distantes. Enquanto isso, nossas memórias mais fortes e emotivas geralmente são falsas. É assim que a memória central funciona. Ela nos dá confiança para acreditar que tudo o que lembramos é real, mesmo que devêssemos confiar em menos detalhes. Você não se importa se eu lhe chamar de mamífero, não é? Bem, entre nós mamíferos, apenas os humanos conseguem andar sempre sobre os 2 membros posteriores e manter essa postura por toda a vida. Você pode querer dizer que os cangurus ou gorilas se movem da mesma maneira, mas os cangurus usam a cauda como uma terceira perna, enquanto os gorilas têm a ajuda dos braços longos para manter o equilíbrio. Seus ossos também participam do metabolismo. Como eles consistem principalmente de cálcio, começam a derramá-lo na corrente sanguínea quando não há quantidade suficiente desse elemento no sangue, equilibrando seu corpo. E vice-versa. Quando há muito cálcio no sangue, ele vai para os ossos para ser armazenado para mais tarde. Nossa altura, forma do corpo e cor da pele dependem muito de onde nossos ancestrais viviam, mas podemos nos adaptar a novas condições mesmo durante nossa vida. Por exemplo, se alguém mudar das planícies para as montanhas, eventualmente desenvolverá mais glóbulos vermelhos para compensar a falta de oxigênio. E, naturalmente, quem for de um clima mais frio para um mais quente e ensolarado, terá a pigmentação da pele um pouco mudada para se adaptar. Nosso tempo de vida está programado dentro das nossas células. Elas se renovam e se dividem constantemente, mas possuem uma espécie de cronômetro interno que para em algum momento. Algumas também param de se reproduzir mais cedo do que outras. Em média, elas interrompem a divisão quando e se atingimos os 100 anos. Se encontrarmos uma maneira de enganá-las para que desliguem o cronômetro, poderemos viver para sempre, mas seríamos um enorme monte de rugas até lá. A gordura corporal atua como material isolante, reserva de energia e amortecedor de impactos. Seu corpo envia mais gordura para a região da cintura, pois é onde estão seus órgãos internos. Se algo lhe acontecer, essa camada também pode proteger esses órgãos de danos graves. Seu crânio não é um único osso. Consiste em 22 diferentes, muitos dos quais são fundidos para proteger o cérebro. A mandíbula ou maxilar inferior é o único osso do crânio que só é mantido preso à cabeça com tecidos conjuntivos e músculos. É isso que a torna tão móvel. É possível movê-la na direção desejada. E o menor osso de todo o corpo fica dentro do ouvido. Ele se chama estribo e não é maior do que um grão de arroz. Alguns dos músculos mais fortes não estão nos braços ou pernas, e sim na cabeça. O masseter é o principal músculo responsável pela mastigação e precisa ser o mais forte possível para você comer normalmente. E sabe aqueles que permitem movimentar as orelhas? Esses são os temporais, localizados acima das têmporas. Eles também ajudam a mastigar os alimentos. Nós temos 2 músculos realmente rápidos, que controlam o fechamento da pálpebra. Na verdade, eles são os mais rápidos do nosso corpo. Os olhos são frágeis e precisam de proteção. Quando o reflexo é acionado, esses músculos fecham os olhos em menos de 1/10 de segundo. Reconhecemos apenas as cores roxo azulado, verde amarelado e amarelo avermelhado. Todo o resto é uma combinação dessas 3. É impossível calcular quantas dessas combinações o olho humano vê, pois cada pessoa tem pequenas diferenças de visão, mas são cerca de 1 milhão de combinações em média. Seu estômago tem uma capacidade impressionante de armazenar até 2 litros de líquidos, uma garrafa grande de refrigerante. É muito difícil estimar a quantidade de alimentos sólidos que pode caber no estômago, já que a comida é processada com os dentes antes de chegar lá. Não há espaço suficiente para um peru inteiro, mas quem sabe, provavelmente um frango de bom tamanho pode caber. Yay! Como já dizia minha avó, sempre sobra lugar para a sobremesa. Agora me mostre onde fica o seu estômago com todo aquele refrigerante, frango e sorvete. Se você está apontando para a sua barriga, não, ele fica mais para cima, escondido entre as costelas. Na barriga ficam os intestinos. A córnea é a única parte do seu corpo com células vivas que não possui vasos sanguíneos. Ela recebe nutrientes e oxigênio diretamente do fluido de lágrima que fica na parte externa do olho, daquela substância aquosa e espessa que preenche a câmara anterior e posterior do olho, e também das fibras nervosas que estão conectadas à córnea. É por isso que as lentes de contato costumavam ser um problemão. As antigas reduziam o fornecimento de oxigênio, já que a córnea recebe a maior parte desse gás do meio externo. Esse problema foi resolvido, ou pelo menos reduzido,
quando as lentes de silicone hidrogel chegaram ao mercado. As outras partes de seu corpo que não têm vasos sanguíneos são as unhas, cabelos, camadas externas da pele e esmalte dental. Você já percebeu que seu suor às vezes fica com cheiro de cebola após o treino? Mas não há nada com que se preocupar. Existem 2 tipos de glândulas sudoríparas em sua pele. O primeiro fica localizado em certas regiões do corpo, como na virilha e nas axilas. Essas glândulas produzem um fluido oleoso específico, que é responsável por certas experiências emocionais. O outro tipo é bem mais comum. São glândulas distribuídas por todo o corpo e responsáveis pelo suor que temos após uma atividade física intensa. Esse suor resfria o seu corpo à medida que vai evaporando. Ele é composto por 99% de água, então é praticamente inodoro. Bem, pelo menos quando sai dos poros e chega à superfície da pele humana. Mas há muitos tipos de bactéria nela, que se alimentam dos nutrientes desse suor, junto com as escamas cutâneas. Um dos subprodutos disso são substâncias químicas específicas, e o cheiro delas, às vezes, é tão forte que parece cebola. Você já deve ter notado que produz mais saliva quando está correndo, principalmente se for uma corridinha rápida em um dia frio. Mas se estiver em uma maratona e o dia estiver ensolarado e quente, produzirá menos saliva. É o seu corpo tentando compensar o efeito de secura, já que você estará respirando muito mais pela boca. Em corridas mais longas, ele fica mais desidratado, então é por isso que tenta conservar água, reduzindo a produção de saliva. Não importa a intensidade, a cada treino que você faz, secreta mais quantidade de um tipo específico de proteína. Ela torna a saliva mais viscosa e pegajosa. Então, é por isso que você tem a sensação de que sua boca está muito mais seca depois do treino. Os humanos enxergam tudo com 15 segundos de atraso, o que significa que seu cérebro está sempre mantendo você um pouquinho no passado. Dessa forma, ele ajuda a estabilizar a visão do mundo ao seu redor. Seus olhos recebem uma quantidade gigante de informações visuais. Sim, milhões de cores, formatos e movimentos em constante transformação, para onde quer que olhe. O mundo visual muda o tempo todo por causa das mudanças de ângulo, luz e de outros fatores externos. Sua percepção visual muda, pois você precisa piscar. Além do mais, sua cabeça, olhos e corpo inteiro estão sempre em algum tipo de movimento. Seu cérebro teve que estabelecer um mecanismo que possibilita criar uma estabilidade ilusória. Ele suaviza sua percepção visual sem analisar cada detalhezinho do que você vê. É como uma máquina do tempo. Você percebe uma média das coisas que viu nos últimos 15 segundos em qualquer momento. O cérebro junta objetos, então eles parecem ser mais parecidos uns com os outros. É por isso que ele o engana, o fazendo acreditar que está em um ambiente estável. Se esse órgão o mantivesse atualizado em tempo real, você perceberia o mundo como um lugar muito, muito caótico, com mudanças constantes em movimento, luz e sombra, e teria a sensação de que está alucinando o tempo todo. Seus ossos são bastante fortes, mas seus dentes, que também fazem parte do sistema esquelético, são ainda mais duros na queda. Isso por causa do esmalte, que é a camada externa do dente e mantém o tecido e os delicados nervos dentários em segurança. Sabia que você queima calorias enquanto pensa? Quando descansa e não participa de nenhuma atividade fora do básico, que inclui a digestão, respiração e manter o corpo aquecido, seu cérebro só usa 20 a 25% da energia total do seu corpo. Isso significa que ele queimará entre 350 e 450 calorias por dia sem fazer nada. Não somos os únicos no reino animal com esse mecanismo. Alguns mamíferos pequenos, como o minúsculo sagui pigmeu e o musaranho das árvores, direcionam a mesma porcentagem de energia total do corpo para o cérebro. A maioria da energia que ele queima é para ajudar suas células, os neurônios, a se comunicarem umas com as outras. Elas fazem isso por meio de sinais químicos que o cérebro transmite através de sinapses, que são estruturas celulares especiais. Aí, o órgão direciona um monte de energia para as sinapses, para fazê-las funcionar. O cérebro nunca descansa de verdade. Mesmo enquanto você está dormindo, certas partes continuam ativas. Ele precisa de combustível para funcionar. Então você acaba queimando calorias enquanto dorme. Quanto mais complexas forem as tarefas que fizer ao longo do dia, mais calorias queimará. Então, se tiver perdido o treino de hoje, basta pegar um jogo de sudoku. Você gosta de tomar sorvete muito rápido? Às vezes é necessário, mas se faz isso com muita frequência, provavelmente conhece a sensação de congelamento cerebral. É algo intenso e desconfortável que surge na testa ou laterais da cabeça logo após beber ou comer alguma coisa gelada, como bebidas com gelo, sorvete ou picolé. Tem gente que sente algo semelhante quando se expõe ao ar frio.
Os cientistas ainda não sabem exatamente por que isso acontece, mas uma das teorias diz que a substância gelada estimula um emaranhado de nervos localizados na parte de trás do palato. Outra teoria afirma que os vasos sanguíneos do céu da boca e dos seios da face se comprimem rapidamente quando a temperatura da boca cai, para depois se dilatarem de novo. O congelamento cerebral não é algo perigoso, então não se preocupe com isso. E não, se inclinar sobre a mesa, gemer ou apertar a cabeça entre as mãos não vai ajudar muito. Tem gente que adora dormir muito. Ei, eu me identifico. Mas há pessoas com uma síndrome que as ajuda a dormir tarde e acordar cedo. Elas são imunes à privação de sono. Cerca de 1% da população tem isso. Mesmo com poucas horas de sono, esses indivíduos se sentem ótimos depois. 6 horas de sono por noite é mais que suficiente para eles. Essa quantidade traz duras consequências para a maioria das pessoas após algumas noites. Normalmente, o olho humano possui 3 cones. Isso significa que conseguimos reconhecer aproximadamente 1 milhão de tons diferentes nos espectros de verde, vermelho e azul. Mas há algumas pessoas com uma condição rara, chamadas de tetracromatas, que têm 4 cones nos olhos. Isso lhes permite enxergar tons ultravioletas, o que significa que são capazes de distinguir 100 milhões de cores. Sabia que seu esqueleto é todo molhado? Quer dizer, seu corpo inteiro é composto em sua maioria por água, até 60%. Esse fluido não está só dentro de seus órgãos, músculos e pele, mas também dos ossos. Sua massa óssea é composta por quase 1/3 de água. Há uma rede incrível escondida dentro do corpo humano. Os vasos sanguíneos são super pequenos, mas se fosse possível enfileirar todos, isso daria um fio gigante. Seu corpo inteiro tem uma rede de mais de 96 mil quilômetros de vasos sanguíneos. Uma das formas de manter uma rede saudável é comendo coisas saudáveis. Você já se perguntou por que nossos parentes distantes, os primatas, são tão mais fortes do que nós? Nossos corpos são bastante parecidos em vários aspectos. Veja a estrutura muscular dos chimpanzés, por exemplo. Mas nossos parentes primatas mais próximos são cerca de 1,35 vezes mais fortes que nós. O corpo humano desenvolveu mais fibras de contração lenta, comparado ao resto dos primatas. Esse tipo de fibra muscular é menos poderosa, mas nos torna mais resistentes e nos permite fazer coisas como coletar alimentos e caçar, atividades que ajudavam nossos ancestrais distantes a sobreviver. É por isso que conseguimos correr uma maratona. Um macaco jamais seria capaz de fazer isso, mas perderíamos para eles em competição de força. O riso é contagiante. Isso não é apenas uma metáfora. Pesquisadores descobriram que emoções fortes podem fazer as atividades cerebrais de pessoas diferentes entrarem em sincronia. O riso é algo que a ciência geralmente relaciona a criaturas sociais. As pessoas ficam quase 30 vezes mais propícias a rirem quando estão em situações sociais, saindo com os amigos ou pessoas com as quais se sentem relaxadas. Uma das teorias diz que você provavelmente vai rir quando vir seu amigo fazendo o mesmo, pois os humanos são criaturas empáticas. Seu cérebro vai liberar endorfina quando você estiver rindo. Essa é uma substância química especial que faz nos sentirmos seguros e à vontade. Então não sabemos ao certo porque nosso riso é contagiante, mas é muito bom quando isso acontece. Então, junte-se a nós no lado incrível da vida e dê boas risadas. Pergunta rápida. Você acha que sabe tudo sobre seu próprio corpo? Tem certeza? Bem, e quanto ao fato de que 25% dos ossos de um adulto ficam nos pés? Ou que as papilas gustativas não são realmente aquelas protuberâncias na sua língua? Bem, prepare-se para abrir os seus olhos. Ai, não, nós não vamos abrir os olhos de ninguém. Não fazemos cirurgias aqui no Incrível. Bem, talvez em um vídeo no futuro. De qualquer forma, aqui vamos nós com um monte de robôs de fundo biológico para confundir seu cérebro. Seu estômago recebe um novo revestimento a cada 3 ou 4 dias. Dessa forma, seu corpo evita que o estômago digira a si mesmo. Seu cérebro contém mais de 86 bilhões de células nervosas que são unidas umas às outras por 100 trilhões de conexões. Isso é muito mais do que o número de estrelas na nossa galáxia Via Láctea. A propósito, se você decidisse contar todas aquelas numerosas células nervosas no cérebro, levaria até 3.000 anos. Melhor começar logo. Suas unhas crescem mais rápido na mão dominante. Em outras palavras, se você escreve com a mão direita, tem que aparar as unhas dessa mão com mais frequência. Suas unhas também crescem mais rápido no verão e durante o dia. Quando o cérebro envia mensagens para diferentes partes do corpo, os sinais viajam ao longo dos nervos a uma velocidade de até 430 km por hora. Isso é muito mais rápido que um carro esportivo. As pessoas passam mais de 4 anos de suas vidas comendo. Uau! O serviço do restaurante é tão demorado? Hey, é brincadeira. Os músculos mais rápidos do corpo humano são aqueles que fazem seus olhos piscar.
A velocidade de contração deles é de um piscar de olhos em menos de 1/100º de segundo. Em um dia, você pode piscar mais de 15.000 vezes. Ao longo da vida, uma pessoa processa em média mais de 45 toneladas de comida. Isso é mais do que o peso de 7 elefantes juntos. E como você come um elefante? Sim, uma mordida de cada vez. Se alguém decidisse desenrolar o DNA humano, a coisa toda se estenderia por 16 bilhões de quilômetros, o que é 40.000 vezes mais que a distância entre a Terra e a Lua. Se você não tem insônia, provavelmente passará cerca de 1/3 da vida dormindo. Mas há criaturas que dormem ainda mais. Por exemplo, para um cachorro, este tempo é de 44% da vida e para uma python, 75%. Durante apenas um dia, todo o sangue do seu corpo viaja mais de 19.000 quilômetros. Isso é metade da distância ao redor da Terra. Seu esqueleto se renovará completamente em 10 anos. E sim, sem cirurgia. Um adulto usa cerca de 200 músculos para dar apenas um passo. E não me diga que eu não me exercito o suficiente. A cada minuto, seu corpo perde mais de 3.000 células epiteliais. São quase 200.000 células da pele por hora e mais de 4 quilos por ano. Ei, é a dieta de emagrecimento de perda das células epiteliais. Mas não se preocupe, você ainda tem cerca de 300 milhões de células epiteliais a qualquer momento. Além disso, sua pele se renova completamente a cada 28 a 30 dias. O fígado é o único órgão humano que pode se regenerar completamente. Um pedaço de apenas 25% do peso original do fígado pode voltar ao seu tamanho normal. As células da pele criam muita poeira não só debaixo da sua cama, mas também na atmosfera da Terra. Se alguém coletasse todas as células epiteliais descamadas flutuando pelo ar, essa poeira pesaria até 1 bilhão de toneladas. Isso é 150 vezes o peso da grande pirâmide de Gizé. Que tal essa comparação? Você não conseguirá ver suas papilas gustativas a olho nu, porque elas são muito pequenas. As pequenas protuberâncias que a maioria das pessoas tomam como papilas gustativas são chamadas de papilae. As papilas gustativas de verdade ficam no topo dessas projeções, parecidas com pelos. A propósito, as papilas gustativas também têm um ciclo de vida muito curto. Elas vivem por não mais de 10 a 14 dias. Então, elas saboreiam bem pouco da vida. Uma pessoa tem, em média, mais de 100.000 fios de cabelo na cabeça. E como esse cabelo cresce cerca de 15 centímetros por ano, ele terá mais de 12 metros ao longo da vida. Algumas pessoas podem ouvir seus globos oculares se movendo dentro das órbitas oculares. Isso não deve ser divertido. Ao contrário de outras partes do seu corpo, suas orelhas e nariz nunca param de crescer. Sua pele enruga se você ficar na água por muito tempo, mas não porque ela absorve água. Quando o seu corpo está molhado, os dedos das mãos e dos pés enrugados proporcionam uma melhor aderência. Você sabe, assim como quando as bandas de rodagem dos pneus do seu carro aderem melhor à estrada quando são novos. Seus olhos são um instrumento incrível. Eles podem distinguir entre 10 milhões de cores diferentes. Seu cérebro usa mais de 20% da energia do seu corpo mesmo quando você está descansando. Quando está dormindo, ele ainda consome quase tanta energia quanto quando você está acordado. Ele também queima cerca de 330 calorias por dia. Uma pessoa adulta tem cerca de 25% de todos os seus ossos nos pés. A maioria deles é pequenina, mas fundamental. Se esses ossos ficarem desalinhados, o resto do corpo também ficará. Você respira cerca de 20.000 vezes por dia. Tente não parar. Na verdade, estabeleci um recorde pessoal hoje por dias consecutivos respirando e pretendo superá-lo amanhã. Os ossos humanos são um verdadeiro paradoxo. São quase 5 vezes mais fortes que uma barra de aço com a mesma largura, mas podem fraturar com impacto e são bastante frágeis. Os dedos não têm músculos para fazê-los se mover. Todos os músculos que movem as articulações dos dedos estão localizados no antebraço e na palma da mão. Seu corpo contém mais de 37 trilhões de células. A Terra tem mais de 7 bilhões de habitantes. Isso significa que existem mais de 5.000 vezes mais células no seu corpo do que pessoas no nosso planeta. Certamente depende do seu estilo de vida e do quanto você se move, mas uma pessoa caminhará em média até 180.000 quilômetros na vida, o que é metade da distância da Terra até a Lua, ou mais de 4 vezes maior que a distância ao redor do nosso planeta. Se uma pessoa tem anosmia, também chamada de cegueira do olfato, ela não consegue distinguir e detectar cheiros, mas ela ainda pode ser mal cheirosa. Desculpe. Você começa a sentir sede quando a perda de água é de 1% do seu peso corporal. Com mais de 5%, você pode até desmaiar. A perda de água que é maior que 10% do peso corporal e a desidratação podem acabar com uma pessoa. Entende o que quero dizer? O músculo mais forte em seu corpo com base em seu peso é o músculo da mandíbula. Sim, o meu está muito desenvolvido. A qualquer momento, 50.000 células no seu corpo estão sendo substituídas por novas. Cara, isso até parece com uma empresa onde eu trabalhava.
No final da vida, uma pessoa pode lembrar em média de até 150 trilhões de informações, exceto onde ela deixou a chave do carro. Mesmo que as impressões digitais estejam muito danificadas, elas ainda se regeneram com o seu desenho original. Seu espirro mais forte pode viajar a uma velocidade de mais de 160 km por hora, quase tão rápido quanto um paraquedista em queda livre. Uma pessoa tem, em média, cerca de 250 pelos em cada sobrancelha. Esses pelos são completamente substituídos a cada 4 meses. A capacidade de memória do cérebro é equivalente a cerca de 4 terabytes em um disco rígido, o que equivale a mais de 8 milhões de fotos. As pessoas são as únicas criaturas vivas que podem naturalmente dormir de costas. Até os macacos costumam dormir sentados, apoiados em alguma coisa. Seu osso mais longo é o fêmur, e o menor fica na orelha, e ele é mais curto que um grão de arroz. O maior órgão do seu corpo é a sua pele. Apesar de ser fina, ela pesa surpreendentemente de 4 a 5 quilos. Esse é o peso de um gato doméstico saudável e bem alimentado. Seu crânio pode parecer uma peça só, mas na verdade ele consiste em 29 ossos diferentes. A única parte do seu corpo que não pode se regenerar são os dentes. As pessoas destras tendem a mastigar a maior parte dos alimentos no lado direito da boca, enquanto os canhotos optam pelo outro lado. De todas as pessoas que conseguem mexer as orelhas, apenas 30% conseguem mover somente uma delas. Quanto talento! Toda pessoa tem covinhas na parte inferior das costas, mas em algumas pessoas, elas são mais pronunciadas do que em outras. Essas covinhas aparecem em lugares onde a pelve está conectada com o sacro, então sua existência, mesmo que não seja aparente, faz sentido. Seu pulmão direito é mais curto que o esquerdo, pois ele precisa deixar algum espaço para o fígado. O pulmão esquerdo, por outro lado, é mais estreito, pois precisa dar espaço para o coração. Os pulmões de um homem geralmente podem conter mais ar do que os de uma mulher. Surpreendentemente, você queima mais calorias quando está dormindo do que quando está assistindo a TV. Na verdade, isso deve lhe dizer algo útil. Ao completar 60 anos, você provavelmente terá perdido 50% de suas papilas gustativas. Seu cabelo cresce 2 vezes mais rápido quando você está viajando de avião. Isso tem a ver com a pressão atmosférica mais alta. Os músculos, que ajudam os olhos a focar, fazem cerca de 100 mil movimentos por dia. Se você quiser fazer os músculos da perna se moverem tanto, precisa caminhar 80 quilômetros. Quando você ouve música, seu coração começa a bater em sincronia com ela. A maioria das pessoas tem certeza de que os humanos têm apenas 5 sentidos, mas não é bem assim. Paladar, tato, olfato, visão e audição não são os únicos sentidos que temos. Os cientistas afirmam que as pessoas têm entre 9 e 20 sentidos no total. Estes incluem termocepção, a sensação de calor, equilibriocepção, o sentido de equilíbrio. Há também a sensação de tempo, embora nem todos pareçam ter esse último. Costumávamos pensar que havia apenas 8 tipos sanguíneos diferentes, mas na realidade existem mais de 30 sistemas de grupos sanguíneos conhecidos. Aqui no Incrível, nosso grupo sanguíneo favorito é o positivo. Captou? Para cada quilo de gordura que você ganha, gera 1,6 km de novos vasos sanguíneos para fornecer oxigênio e nutrientes ao seu corpo. Seu estômago produz um novo revestimento a cada 6 dias para evitar que seja digerido pelos ácidos. As células nervosas transmitem 1000 impulsos nervosos por segundo. Eles viajam de 1 a 430 km por hora. Nosso DNA contém 100 mil vírus. Os cientistas descobriram um que remonta a 100 milhões de anos. Seu corpo emite luz visível. Você é mais brilhante às 16 horas, e seu brilho é menos visível às 10 horas. Infelizmente, esse brilho é 1000 vezes menos intenso do que seus olhos podem ver. O suor é principalmente água misturada com proteínas, açúcares, amônia e muitas outras coisas. Ele ainda contém pequenas quantidades de traço de metais, como cobre, zinco, níquel, ferro e assim por diante. O que torna o suor salgado é o sódio que ele contém. Além disso, quanto mais sal você come, mais salgado é o seu suor. Seu corpo está tentando se livrar do excesso, e a maneira mais rápida é suar. Se você andasse a uma velocidade de 3,2 km por hora, precisaria andar por 20 horas seguidas para perder meio quilo, e você levaria 518 dias e 8 horas para circundar o Equador. Cera de ouvido não é realmente cera, ela contém gordura, células epiteliais, suor e sujeira. Seu cérebro é proporcionalmente 3 vezes maior no primeiro ano de vida e atinge sua maturidade completa quando você tem 25 anos. 60% dele é gordura. Seu cérebro gera cerca de 23 watts de energia elétrica, o que é suficiente para acender uma pequena lâmpada. Os humanos não podem realmente ser multitarefas.
Seu cérebro não pode realizar mais de uma ação ao mesmo tempo. Ele alterna entre as tarefas, o que não economiza tempo, como você pode pensar, mas aumenta a possibilidade de você fazer algo errado e torna o processo mais longo. Quando você tiver um exame para fazer ou estiver no trabalho, tentando se concentrar em uma tarefa importante, tente mascar chiclete. Uma pesquisa mostrou que isso pode ajudá-lo a se concentrar por mais tempo em tarefas que exigem total concentração. Estudos até dizem que é uma ajuda melhor do que a cafeína. Não há nada de especial no chiclete, mas no ato de mascar que acorda seu cérebro. O efeito não dura muito, porém, apenas por 20 minutos. Os embriões desenvolvem impressões digitais aos 3 meses. Seus ossos são 4 vezes mais duros que concreto. O osso mais forte do seu corpo é o fêmur. Pode suportar até 30 vezes o peso de uma pessoa adulta. Ainda mais louco é que nossos ossos são feitos de material composto, o que significa que são duros e elásticos ao mesmo tempo. A queimadura solar é resultante da exposição à radiação. Quando um mecanismo de defesa natural do seu corpo fica sobrecarregado ao tentar combater os raios ultravioleta, ocorre uma reação tóxica que resulta em queimaduras solares. Arrepios são um reflexo evolutivo que sobrou de nossos ancestrais. A liberação de adrenalina fazia seus pelos se arrepiarem, para parecerem mais assustadores aos predadores que se aproximavam. Seu corpo produz de 1 a 3 litros de saliva todos os dias. Ele ajuda a digerir os alimentos e combate infecções. Você também tem muitas bactérias na boca. Sim, a quantidade média de bactérias na boca de uma pessoa é quase a mesma que o número de pessoas que vivem na Terra. Isso é difícil de digerir. Cada humano tem cerca de 150 mil fios de cabelo na cabeça. Cada fio cresce cerca de 1,25 centímetro por mês. Se somássemos o crescimento de cada fio de cabelo, obteríamos algo em torno de 16 quilômetros em apenas um ano. Seu cabelo também é muito mais forte do que você pensa. Um único fio pode suportar 85 gramas, que é o peso de uma maçã. Se combinarmos a força de todo o cabelo em sua cabeça, é possível suportar o peso de 2 elefantes. Ei, vamos sentar. O som que seu coração faz é o bater dos folhetos das válvulas abrindo e fechando. Seu coração não replica suas células, a menos que você tenha uma lesão. Suas córneas são as únicas partes do seu corpo que não recebem sangue. Elas obtêm oxigênio diretamente pelo ar. Quando você está sentado ou em pé, é mais fácil lembrar de algumas memórias positivas que fazem você se sentir bem. Alguns acreditam que é porque sentar com as costas retas aumenta o fluxo sanguíneo e seu cérebro recebe mais oxigênio, o que o ajuda a funcionar melhor. O homem que tem a voz mais profunda do mundo pode produzir sons que os humanos, inclusive ele, não conseguem ouvir, mas os elefantes sim. As veias parecem azuis porque a luz precisa passar por camadas de pele e gordura até alcançá-las. Sua pele espalha muito da porção vermelha contida na luz branca, antes de chegar ao sangue. Isso deixa sobrando apenas a luz azul que volta aos seus olhos. Uma pessoa que tem anosmia é incapaz de detectar cheiros. Fantosmia é a condição oposta, quando alguém sente um odor que não está realmente lá. O cérebro humano tem 100 bilhões de neurônios, é 73% de água, e o mesmo acontece com o coração. É por isso que, se seu cérebro perder cerca de 2% de líquido, você começa a se sentir cansado. Também piora sua memória, diminui sua atenção e seu humor. A primeira pessoa conhecida a ter olhos azuis viveu na Idade da Pedra há 7.000 anos. Seu rim direito é provavelmente menor e fica mais abaixo do que o rim esquerdo, para dar espaço para o fígado. A propósito, seu cérebro garante que você não beba pouca ou muita água. Depois de beber um pouco de líquido, sua boca e garganta começam a disparar sinais para o cérebro, dizendo que é para parar de beber. Caso contrário, você continuaria ingerindo água durante os 10 a 60 minutos que o líquido leva para chegar às células. Seus olhos podem ver algo por meros 13 milissegundos, e seu cérebro já processará essa imagem. O piscar médio dura de 100 a 400 milissegundos. Mesmo que a língua não seja o músculo mais forte do seu corpo, ela nunca se cansa. Isso ocorre devido à forma como é construída. Ela é composta por 8 músculos entrelaçados. A língua é o único músculo com extremidades não conectadas ao osso. Os outros músculos unem 2 ossos em ambas as extremidades porque é assim que fazemos um movimento. Existem cerca de 700 espécies diferentes de bactérias em sua boca. Mais de 100 bilhões vivem lá. Sua pele é seu maior órgão. Pode cobrir uma área de superfície igual a 2 toalhas de banho. É responsável por cerca de 16% do peso corporal e tem cerca de 2 metros quadrados. Se você digitasse 60 palavras por minuto durante 8 horas por dia, levaria 50 anos para digitar o genoma humano.
Você se cansa rapidamente quando está no calor. Isso acontece porque seu corpo precisa se esforçar muito para se manter frio, o que acrescenta muito trabalho extra. Então você fica exausto e cansado, mesmo que não faça nenhum esforço físico. Seu corpo tem 78 órgãos, mas apenas 5 são essenciais para a sobrevivência: cérebro, fígado, rins, pulmões e coração. Ah, o telefone está tocando. Deve ser algo urgente, às 23 horas. Só que todos os aparelhos da casa estão silenciosos, são seus ouvidos que estão zumbindo. Você também pode ouvir alguns assobios, chiados, zumbidos e até mesmo rugidos, mas sem que esse barulho tenha uma fonte externa. Isso é conhecido como sons fantasmas. Eles podem ocorrer em um ou ambos os ouvidos constantemente ou de tempos em tempos. Eles geralmente são mais perceptíveis à noite, quando nada o distrai. As mulheres têm mais papilas gustativas na superfície da língua do que os homens. Essa é uma das razões pelas quais 35% das mulheres e apenas 15% dos homens são super provadores. Essas são pessoas que sentem mais fortemente os sabores do que outras. Os canhotos geralmente preferem mastigar do lado esquerdo, e os destros, bem, você adivinhou, preferem mastigar do lado direito. Mesmo que suas impressões digitais estejam danificadas, elas voltarão a crescer no mesmo padrão único. Ao respirar, um único pulmão usa apenas 5% do oxigênio que você inalou. Vá para a frente de um espelho. Agora, observe seus olhos. Está vendo aquele pedacinho de pele que fica no canto deles? Bem, isto já foi uma terceira pálpebra, também chamada de membrana nictitante. Você pode vê-la hoje em dia em cobras e lagartos. A terceira pálpebra era usada para a mesma finalidade que a desses animais, embora ainda não tenhamos certeza se elas já foram inteiras em humanos. Essa membrana não era grossa como as duas pálpebras que temos, e conseguia umedecer o olho sem obstruir a visão. Agora, tudo o que restou dela é esse pedacinho de carne no canto do olho. E é bem provável que daqui a algum tempo ele seja eliminado de vez. Quem sabe, então vamos acordar sem aquela crosta nojenta que se forma em nossos olhos ao longo da noite. Agora, enquanto você ainda está de frente para o espelho, olhe para baixo. Mais baixo ainda. Sim, para os dedos do pé. Diga um oi e um adeus também. Cientistas acreditam que em um futuro não tão distante, ficaremos sem esses dedos. Nossos ancestrais, os primatas antigos, precisavam deles para subir em árvores com mais agilidade. Eles usavam tanto as mãos quanto os pés para se prender nos galhos. Hoje em dia, a maioria dos macacos e chimpanzés possui dedos maiores e mais flexíveis, e pés mais molinhos, que os permitem se pendurar melhor nos galhos. A mobilidade dos pés também os ajuda a pegar objetos do chão, se for preciso. Para nós, recolher uma simples caneta que deixamos cair no chão é uma tarefa complexa com os pés que temos. Os humanos evoluíram por uma rota totalmente diferente. Começamos a andar eretos e paramos de subir em árvores, o que fez nossos pés ficarem mais rígidos e os dedos menores com o passar do tempo. Hoje, ainda usamos nossos dedos para nos equilibrarmos quando elevamos o calcanhar, mas nosso equilíbrio está muito mais centralizado. Primeiro, ele foi para a parte interna dos pés, fazendo os dedos mindinhos ficarem tão pequenos e os dedões tão grandes. Mas à medida que o equilíbrio vai se afastando dos dedos, abre a possibilidade para que, um dia, todos se fundam. Agora vire e se dê uma olhada em seu maravilhoso traseiro. Se já tiver caído de uma prancha de skate ou escorregado em algum lugar molhado, você certamente ainda se lembra de como é horrível bater a pontinha da coluna em alguma superfície dura. Para nossa sorte, cientistas preveem que ela vai sumir durante o processo de evolução. O cóccix é um osso que também herdamos de nossos ancestrais primatas. E volto a dizer, eles precisavam das caudas para ter mais mobilidade e se arremessar entre os galhos de árvores. É difícil dizer quando os humanos tiraram suas caudas para lavar e nunca mais a pegaram de volta. Mas vamos aos fatos. A única coisa que temos que nos lembra daqueles gloriosos dias de saltos em árvores é esse ossinho inútil que fica na base de nossas costas. Agora vamos voltar ao seu rosto. Abra bem a boca e diga "Ah". Se tiver a sorte de não ter nenhum dente do siso, saiba que você é um sinal de que a evolução está seguindo o seu curso. Como você já deve saber, os dentes são a única parte do corpo humano que não se regenera sozinho. Então, se perdesse todos eles naquelas épocas difíceis em que ainda não existiam dentistas, sua única escolha seria se alimentar de coisas líquidas. Complicado, né?
Cientistas acreditam que a mãe natureza nos deu os dentes do siso como substitutos para molares velhos e desgastados que usávamos desde a infância. É por isso que eles nascem tão tarde em nossas vidas. Hoje, porém, com todo o progresso que a odontologia alcançou, as pessoas costumam manter todos os dentes, ou a maioria deles, intactos até uma idade avançada. E mesmo se perdermos alguns, temos opções para substituí-los. Isso tornou o do siso inútil. E a natureza parece ter percebido isso, já que cada vez menos gente precisa passar pela extração do siso na fase adulta. E por falar em dentes, nossa mandíbula inteira vem mudando nos últimos 10 mil anos. E espera-se que ela se altere ainda mais em breve. Na verdade, essa foi a parte do corpo humano que mudou mais rapidamente. Antigamente, quando as primeiras pessoas sobreviviam através da caça e da coleta, elas precisavam de mandíbulas grandes e poderosas, e de dentes maiores para mastigar a carne crua e moer plantas. Com a invenção do fogo e da agricultura, a comida ficou menos dura, então as mandíbulas humanas se tornaram menores para atender às necessidades atuais. Com o passar do tempo, elas encolheram cada vez mais, e é provável que continuem diminuindo no futuro. Com esse monte de alimentos processados que temos, não precisamos mastigar tanto, então os humanos do futuro provavelmente terão traços faciais mais delicados, com queixos finos e maçãs do rosto mais suaves. Mas algumas partes do corpo não desaparecerão, pelo contrário, voltarão. 100 anos atrás, a fabela, um ossinho que fica na parte de trás do joelho, só estava presente em cerca de 11% da população, e cientistas achavam que ela sumiria totalmente em breve. Mas, contrariando todas as perspectivas, esse ossinho agora está nos joelhos de 39% das pessoas da atualidade. Ainda não se sabe por que ele voltou, mas a teoria mais aceita é de que estamos mais altos e mais pesados do que nossos ancestrais. E isso faz sentido. Como nossa alimentação se tornou melhor e mais nutritiva, temos chances de viver mais e de atingirmos uma estatura maior. Agora, estamos provavelmente no pico de nossa altura evolucionária. E a fabela pode ter ressurgido em nossos corpos para fornecer uma superfície mais lisa para o tendão que fica na parte de trás do joelho passar, reduzindo a fricção e diminuindo as chances de desgaste. E por falar em se tornar mais alto, vamos voltar para o espelho, pode ser? Flexione o braço um pouquinho. Que bíceps bonito, hein? Mas infelizmente não tão bonitos quanto os de nossos ancestrais. Nem tudo na evolução é 100% bom pra gente, e sim um conjunto de características que se adaptaram melhor. E é esse o caso de nossos músculos. Eles foram ficando menores e mais fracos com o passar do tempo, principalmente na parte superior do corpo. Nos tempos antigos, os humanos precisavam de músculos maiores e mais fortes para fazer tarefas braçais, como caçar, arrastar os animais mortos para casa, fabricar ferramentas e construir abrigos. Anos depois, as coisas ficaram ainda mais difíceis. Arar campos e construir estruturas complexas de prédios exigia muita força física e resistência. Mas com o progresso tecnológico, as capacidades físicas deram lugar à inteligência. As máquinas começaram a fazer grande parte do nosso trabalho duro, até melhor do que nós. Passamos a ter um estilo de vida mais sedentário, ficando mais e mais tempo parados na frente de computadores. Assim, nossos músculos foram diminuindo, pois simplesmente não precisamos mais deles como antes. Então é altamente provável que, à medida que o progresso avançar, nos tornemos mais magros e tenhamos mais dificuldade em ganhar massa muscular. Nosso cérebro é muito interessante, pois vem mudando de forma estranha. O de nossos ancestrais mais distantes era pequeno no começo, mas o dos parentes mais próximos dos humanos, os Neandertais, era maior que o da maioria das pessoas modernas. Ao longo da evolução, o órgão ficou maior, mas nos séculos mais recentes ele começou a encolher e ninguém sabe ao certo por quê. Alguns especialistas dizem que isso pode ter a ver com a mudança de nosso estilo de vida e conexões sociais. Os primeiros humanos, principalmente os caçadores-coletores, tinham que se lembrar de cada planta e animal que viam, de suas propriedades e como usar esta ou aquela coisa. Eles eram mais generalistas, pois tinham que aprender o que seus pais sabiam e descobrir mais coisas por conta própria. O humano moderno se especializa em áreas específicas e se aprofunda em um ou dois assuntos só, confiando em outros membros de sua comunidade quando se trata de outras áreas. Os primeiros humanos trabalhavam em grupos onde cada membro era capaz de substituir qualquer outro. E nós já trabalhamos em equipes onde cada integrante cuida de determinada tarefa e é insubstituível.
Mesmo assim, o tamanho cerebral parece não importar tanto, considerando que os das orcas e dos elefantes, por exemplo, são maiores que os nossos e nem por isso esses animais são mais inteligentes, mas são mais felizes. Também acho. E se nos aventurarmos rumo ao desconhecido, daqui a alguns milênios poderemos desenvolver traços incríveis. Tem gente que se atreve a dizer que, se persistir a tendência do nível do mar de subir, os humanos podem até se adaptar a viver dentro d'água. Podemos evoluir a ponto de ter dedos com membranas para nadarmos melhor e desenvolver guelras para conseguir respirar debaixo d'água. Ou, se começarmos a ir para o espaço e colonizarmos outros planetas, inevitavelmente teremos que nos adaptar a essas condições. Marte, por exemplo, possui gravidade menor e um clima muito mais frio. Isso provavelmente tornaria os humanos mais altos e mais leves, mas também os faria ter muito mais pelos para aquecer o corpo. E planetas com gravidade mais forte e temperaturas mais altas vão, pelo contrário, transformar as pessoas em criaturas pequenas, robustas e sem pelo algum. As possibilidades são infinitas. Ei, quem sabe por causa das redes sociais nos transformaremos em bolinhas com olhos grandões, polegares e nada mais? Seria bem mais fácil comunicar nossas emoções, hein? Acho melhor não. A pele é o nosso órgão de maior tamanho e de crescimento mais rápido. Ela é forte, mas flexível. É uma barreira à prova d'água, mas respirável que nos mantém a salvo do mundo externo. A nossa pele se regenera, ajuda a regular a temperatura corporal e reduz a perda de água. Ela nos auxiliou no processo de evolução, desenvolvendo melanina, um pigmento natural que bloqueia a radiação UV prejudicial. Glândulas sudoríparas especiais ajudavam nossos ancestrais a regular sua temperatura enquanto caminhavam longas distâncias em condições desfavoráveis. Nosso corpo tem entre 2 e 5 milhões de glândulas sudoríparas. Quanto mais ativo você é, mais suor elas produzem. Além disso, temos um mecanismo para reconhecer que é hora de baixar a temperatura, para que continuemos a praticar exercícios físicos. Respirar não é apenas mover o ar para dentro e para fora. A maneira como você faz isso é importante, porque pode literalmente afetar a forma do seu rosto. Se você respirar pelo nariz, terá maçãs do rosto bem definidas com o tempo. Também tornará seu rosto mais largo, porque sua língua exercerá força contra a mandíbula. Se respirar pela boca, sua língua não terá um lugar para descansar, o que causará uma mudança na estrutura facial com o passar do tempo. Seu rosto pode ficar mais estreito e suas maçãs do rosto não serão tão visíveis. Além disso, se você respira pela boca, provavelmente tende a inclinar mais a cabeça para trás. Dessa forma, aumenta o conteúdo craniano na parte de trás do seu cérebro e muda diretamente toda a sua postura e a forma do pescoço e do rosto. A geração Y, ou pessoas nascidas entre 1981 e 1996, tende a esquecer mais das coisas do que as pessoas mais velhas. A principal causa desse esquecimento vem de níveis mais altos de estresse. Então, relaxe. Seu pulmão esquerdo é menor que o direito porque compartilha espaço com o coração. Os seres humanos não têm dentes tão grandes quanto um tubarão-tigre, e em nós esses dentes também existem em menor quantidade. Mas uma pesquisa diz que, embora os tubarões tenham dentes revestidos com um esmalte muito resistente, eles não são mais fortes do que os nossos. Temos proteínas que colam nossos dentes para impedir que eles se quebrem por completo. Nós não os perdemos, ao contrário dos tubarões, cujos dentes não ficam presos às gengivas com uma raiz semelhante à nossa, então eles perdem aproximadamente um dente por semana. Já se perguntou por que você tem unhas nos dedos dos pés? As unhas são feitas de queratina. Essa é uma proteína que você pode encontrar em peles, garras, cascos e cabelos. Ao contrário das garras, nossas unhas são planas e largas. Elas protegem as pontas dos dedos dos pés e das mãos de ferimentos. Além disso, graças às unhas, temos um suporte rígido que nos ajuda a coletar e separar diferentes objetos. Seria difícil retirar um protetor da parte de trás de um adesivo ou pegar uma peça de quebra-cabeça sem as unhas. Macacos também usam os pés de maneira semelhante para tarefas delicadas. Os cientistas acreditam que os primatas desenvolveram as unhas para agarrar firmemente os galhos, remover carrapatos e fazer outras coisas desse tipo. O corpo humano brilha no escuro, o que significa que somos levemente bioluminescentes. Mas essa luz é 1000 vezes mais fraca do que nossos olhos conseguem enxergar. No entanto, outros animais detectarão facilmente nossa luz fraca. Seus olhos são bem sensíveis. Você raramente tem a chance de testar a sensibilidade dos seus olhos devido a toda a luz que o rodeia.
As células humanas são apenas 43% da contagem total de células em seu corpo. O resto são colônias de micróbios. Isso significa que você é feito principalmente de bactérias e fungos. Então, basicamente, você é a mistura do DNA dos micróbios intestinais e do seu próprio DNA. O elemento mais abundante no corpo humano é o oxigênio, com 65%. Mas lítio, cobalto, ouro e urânio também fazem parte da composição. O mais raro de todos é o rádio. Em média, os humanos bocejam 20 vezes ao dia, de forma parcialmente espontânea. Por exemplo, quando você está cansado, mas às vezes quando alguém boceja perto de você. Os cientistas acreditam que pode ser uma coisa chamada espelhamento social. Normalmente, quando os animais imitam os outros, eles reconhecem alguma ação como útil, então decidem fazer o mesmo. Com os humanos, isso acontece quando alguém cruza as pernas, ri, sorri para você ou boceja. O café quente pode ter um gosto melhor do que o frio. Os receptores das suas papilas gustativas são mais sensíveis quando sua comida está na temperatura ambiente ou um pouco acima dela. O café quente pode parecer menos amargo porque as papilas gustativas que detectam a amargura são mais sensíveis quando o café está frio. Seu mindinho é uma coisa poderosa. Sem ele, sua mão perderia uma parte significativa de poder. Seus dedos indicador e médio cooperam com seu polegar para agarrar e beliscar, e seu mindinho, com seu dedo anelar, fornece força de aderência. Seus ossos são 4 vezes mais duros que o concreto. O osso mais forte do seu corpo é o fêmur, que pode suportar até 30 vezes o peso de uma pessoa adulta. Ainda mais maluco é que os nossos ossos são feitos de material composto, o que significa que são duros e elásticos ao mesmo tempo. A camada externa da sua pele é mais espessa nos pés do que em outras partes do seu corpo. O coração tem seu próprio sistema elétrico e pode continuar batendo mesmo desconectado do corpo. A vida útil média de um pelo de sobrancelha é de 4 meses. Passamos 40% da nossa vida de olhos fechados. A maior parte desse tempo é quando estamos dormindo, mas não se esqueça de contar as piscadas também. Em um adulto, o sangue representa 7 a 8% do peso corporal total. Cerca de 55% do nosso sangue é plasma líquido. O resto são glóbulos vermelhos e brancos, além de plaquetas que formam coágulos e previnem o sangramento. Você não pode engolir e respirar ao mesmo tempo. A comida que você engole e o ar que você respira descem pela mesma parte da garganta em um primeiro momento. Logo após, a passagem se divide. No esôfago vão alimentos e líquidos, e na traqueia vai o ar. Há um nome para o som de rosnado que seu estômago faz quando você está com fome. É chamado de borborigmo. Cerca de 1/3 de todas as pessoas consegue levantar uma sobrancelha, esquerda ou direita. É uma ótima maneira de enviar um sinal lúdico para alguém enquanto conta uma piada. Mas a capacidade de levantar as 2 sobrancelhas separadamente é muito mais rara. Se você não está entre essas pessoas, é porque ainda não tem como controlar e mover os músculos correspondentes. Mas essa habilidade pode ser desenvolvida. Fique em frente a um espelho, segure uma sobrancelha com a mão e mova a outra para cima e para baixo. E depois faça o mesmo com a outra sobrancelha. Assim é possível aprender a mover as 2 separadamente. Se você é capaz de lamber o cotovelo facilmente ou de encostar o polegar no antebraço, parabéns, você está entre uma minoria de pessoas. Mas algumas pessoas levam a flexibilidade para o próximo nível. Essa condição é chamada de hipermobilidade, e ela permite que esses indivíduos raros torçam seus corpos em posições estranhas, como uma cobra, colocando a cabeça entre os pés e fazendo todos os tipos de movimentos. Mas em alguns casos, a hipermobilidade pode aumentar a sensibilidade, porque essas pessoas têm uma medula maior. Essa área do cérebro é responsável pelo processo de emoções. Esses heróis destemidos podem andar no frio vestindo apenas roupas de banho e se sentir confortáveis. Eles podem ficar na neve descalços e até nadar em um rio ou em um buraco de gelo. Normalmente, esse talento não vem de forma natural. As pessoas condicionam seus corpos por anos até se acostumarem a suportar o frio extremo. Claro, eles não fazem isso apenas para parecer legais. Você sente cócegas quando faz cócegas em si mesmo? Em geral, não sentiria. Mas pode sentir se outra pessoa fizer cócegas em você. Isso acontece porque a área do cerebelo, que monitora os movimentos, prevê as sensações causadas por seus próprios movimentos. Em seguida, ele envia um sinal para outras partes do sistema nervoso para cancelar essas sensações. Mas alguns indivíduos raros podem realmente sentir cócegas por conta própria.
Se você não estiver entre eles, encontrar uma nova textura que o cérebro ainda não reconhece ou usar um massageador de couro cabeludo pode ajudar a exercitar seus nervos e provocar relaxamento. Fique em frente a um espelho, abra a boca e tente rolar os lados da língua um em direção ao outro de maneira a formar um U. Cerca de 65 a 81% das pessoas conseguem enrolar a língua, e a maioria são mulheres. Alguns acreditam ser uma capacidade genética, mas estudos recentes mostraram que as pessoas podem desenvolver essa habilidade praticando. Ketchari Mudra é um termo de yoga que significa enrolar a ponta da língua de volta na boca. Você mexe suas orelhas intencionalmente? Parabéns, cerca de 22% das pessoas na Terra são capazes de mexer uma orelha. Quanto a mover as duas de uma só vez, apenas 18% conseguem fazer isso. Isso costumava ser comum entre nossos ancestrais distantes. Os cientistas acreditam que eles conseguiam realizar uma variedade de movimentos com as orelhas. Um grupo de músculos responsáveis por esse movimento é chamado de auricular, e na maioria das vezes não precisamos disso hoje. Mas algumas pessoas afirmam que todos podem aprender a usar esses músculos, só precisamos de tempo e prática. Infelizmente, ainda não podemos adquirir esse hábito elegante de contorcer uma orelha em direção a uma fonte sonora, como fazem os cães e gatos. Ei, pode falar mais alto? Acabei de devorar uma pizza inteira. É que depois de comer muito, nossa audição costuma ficar menos aguçada. Durante a digestão, grande parte de nosso fluxo sanguíneo é direcionada para o estômago, tirando um pouquinho dos demais órgãos. Então, da próxima vez que quiser ouvir sua banda preferida em um show ao vivo, faça uma refeição mais leve para manter seus ouvidos em sua melhor forma. Acima do estômago e do rim esquerdo, temos um órgão mágico que consegue crescer de novo se retirarmos uma parte dele. Nosso fígado consegue se regenerar formando células novas, chamadas de hepatócitos. Elas começam a se multiplicar assim que o fígado é danificado. A seriedade do dano é que define se ele irá se regenerar por completo e o tempo que levará para fazer isso. Você já parou para pensar o que é pior para o seu corpo? Não dormir ou não comer? Ao que tudo indica, não dormir o suficiente é mais perigoso. Isso porque ele não descansa, ficando exposto a mais riscos. Após 24 horas sem descansar, você pode começar a ter problemas de memória e enfrentar dificuldades para se concentrar. Com apenas 17 horas sem dormir, você já começa a se sentir cansado e um pouco grogue, irritado, tenso e mais emotivo. Preciso tirar uma soneca. Seus receptores de dor também ficam mais sensíveis, então tudo doerá mais do que deveria. E isso afeta a sua audição também. O quê? Por outro lado, você pode passar tranquilamente 24 horas sem comida, até que seu corpo perceba que parou de comer. Nas primeiras 8 horas, você continuará digerindo as últimas refeições que fez. Após esse período, começará a usar as gorduras armazenadas para obter energia. Não se alimentar por mais de 24 horas fará seu corpo começar a comer suas próprias proteínas, então começará a haver perda muscular. Nem sempre é seguro beber água da chuva. Ela pode conter bactérias e vírus prejudiciais à saúde. Outra coisa, em locais muito poluídos, ela pode carregar até materiais prejudiciais. Algumas comunidades por aí dependem inteiramente da água da chuva como fonte primária de hidratação. Mas será que ela possui algum benefício para a saúde? Certamente não, de acordo com estudos recentes. Algumas dessas substâncias de risco podem ser retiradas após a fervura, mas é melhor prevenir e só tomar água de fontes 100% seguras para o consumo humano. Nossos corpos produzem suor para regular a temperatura e para fins de hidratação, como a que precisamos nas palmas das mãos para ter uma pegada mais firme. Mas o suor não aparece somente na pele, ele sai por cerca de 5 milhões de poros pelo corpo. Pisamos em 1/4 de nossos ossos todos os dias. Temos um pouco mais de 200 deles, e cerca de 1/4 fica em uma região muito pequena, nos pés. Como temos 26 ossos em cada pé, são 52 nos dois. Nossos olhos produzem lágrimas por muitos motivos, entre eles proteger a si mesmos de infecções ou limpar sujeiras, como fumaça e poeira, e também para extravasar a tristeza. Mas a quantidade de lágrima que produzimos é surpreendente, até 110 litros por ano, quase dá para encher uma banheira. Uau, isso é impressionante! Nossa pressão sanguínea acorda horas antes de despertarmos. Isso porque de manhã o corpo produz um monte de hormônios, como adrenalina e noradrenalina. Eles nos dão um impulso energético nas primeiras horas do dia, mas também aumentam nossa pressão sanguínea, que geralmente fica mais alta entre as 6 da manhã e o meio-dia.
Durante a noite, como tecnicamente deveríamos estar dormindo e não fazer nenhuma atividade física, ela cai em até 20%. Por falar em fluidos virais, nosso sangue corresponde a aproximadamente 10% do nosso peso corporal total. É comum pensar que somos compostos mais por músculos, reservas de gordura e ossos, mas há muito mais coisas envolvidas. Em um adulto com boa forma física, os ossos são responsáveis por 15% do peso total. Entre 40% e 45% é de músculos, 15% das reservas de gordura e o resto são coisas como pele, tendões, pelos e outras coisas boas. Vamos ver, somando tudo isso dá, sim, 100%. Seus pulmões não são gêmeos, mas apenas irmãos. É que o tamanho e formato deles é diferente. O direito é maior e costuma pesar mais. E a culpa é do coração, já que ele fica um pouco mais para a esquerda. Isso cria uma pequena incisão no pulmão esquerdo, chamado de impressão cardíaca, que é também o que cardiologistas engraçadinhos fazem em show de comédia. O pulmão direito pode ser maior, mas é um pouco mais curto, já que precisa abrir espaço para o fígado. Muitas das medidas do corpo são bastante simétricas de forma surpreendentes. Se você esticar os dois braços como se fossem asas e medir a distância entre um e outro, certamente terá um comprimento que equivale à sua altura. Com base nessas medidas parecidas, especialistas conseguem até formular teorias sobre como os humanos antigos eram. Parece que temos evoluído para nos tornarmos cada vez mais simétricos, ficando mais atraentes e parecendo mais saudáveis para atrair parceiros. E mais, como evoluímos para também andar sobre duas patas? Nossos traços simétricos ajudam a nos movimentarmos com uma quantidade mínima de energia, pois isso cria equilíbrio. Os humanos não são campeões naturais no quesito farejar, mas o nariz é capaz de captar cerca de 1 trilhão de cheiros diferentes. Cientistas ainda estão pesquisando sobre o assunto e acreditam que esse número pode ser maior. Algumas raças de cachorros podem conseguir sentir cheiros de 10.000 a 100.000 vezes melhor que a gente. Mas o melhor nariz do reino animal é do elefante, por causa da quantidade extraordinária e tipo de genes de receptores olfativos, mais de 10.000, enquanto os humanos e chimpanzés possuem menos de 400. Você pode pensar que seus dedos mínimos são os mais frágeis da mão, mas sabia que eles são muito mais fortes do que parecem? Caso se machuquem ou forem arrancados, a força total de nossa pegada cai em até 33%. O líquido do nosso estômago, composto por ácido clorídrico, cloreto de potássio e cloreto de sódio, é muito mais poderoso que qualquer alimento ácido que você possa imaginar, como o limão, abacaxi ou tomate. O pH de um ácido estomacal saudável deve estar entre 1 e 3, então, pensando bem, ele só perde para o ácido de baterias. Nossos fios de cabelo são fortes também, tanto que pesquisas estão sendo feitas para dobrar a resistência deles a materiais feitos por humanos. Uma cabeleira saudável deve conseguir suportar até 12 toneladas. Essa força vem de uma proteína chamada queratina, que está presente também nas unhas e na pele. Apenas 1/3 dos humanos possui visão perfeita. Há muito mais óculos e lentes de contato por aí do que você imagina, totalizando cerca de 66%. Mesmo sem nenhum problema visual, nossos olhos acabam enxergando menos com o passar do tempo. Quando uma pessoa nasce, a cabeça equivale a 1/4 do comprimento total. Aos 25 anos de idade, ela corresponde a apenas 1/8 da altura. Isso porque essa parte não muda muito de tamanho à medida que crescemos, ao contrário do resto do corpo, principalmente as pernas e o tronco. Os cérebros são como computadores superpoderosos, e uma única célula cerebral humana consegue reter 5 vezes mais informação que a Enciclopédia Britânica inteira. Você já ouviu falar nela? Ainda precisamos determinar a quantidade exata de dados que o cérebro pode armazenar, mas em termos eletrônicos, a capacidade de armazenamento dele é de cerca de 2.500 terabytes. Para se ter uma ideia, os arquivos nacionais da Grã-Bretanha, que já possuem mais de 900 anos de história, só armazenam 70 terabytes. Deve ser por isso que o cérebro precisa de mais oxigênio que os outros órgãos, cerca de 20% da quantidade total que entra no fluxo sanguíneo. E olha que ele só equivale a 2% do nosso total de massa corporal. Nossas atividades do dia a dia, além do efeito da gravidade, fazem com que a cartilagem de nossos tornozelos, joelhos, quadril, costas e pescoço se comprima aos poucos. Após dormir a noite toda, a cartilagem volta ao normal. Em média, você fica cerca de 1 centímetro mais alto pela manhã do que à noite. Deixa eu te contar uma história sobre caudas. Há alguns casos de humanos que nasceram com cauda.
São cerca de 25 confirmados por cientistas. Mas quem nasce com caudas não tem nenhum outro benefício além de um melhor equilíbrio. A cauda não serve para mais nada, só para ficar ali, parada, já que não tem osso. Ela é feita de nervos, vasos sanguíneos e músculos. Você se considera uma pessoa chata para comer? Para você, o coentro tem gosto de sabão e abacaxi na pizza é algo intolerável? É mesmo? Bem, pode não ser chatice. Você simplesmente sente os sabores de forma diferente. Cerca de 30% da população é considerada de super degustadores e sente diferentes níveis de prazer ou decepção com os alimentos que come. A comida que é amarga para um super degustador pode ser adocicada para degustadores comuns, que correspondem a 40% da população. Há também 30% de pessoas que são consideradas não degustadoras e que não acham nada gostoso demais. Conheço muita gente assim. A maioria das pessoas tem olhos castanhos. Cerca de 79% da população mundial tem essa mesma cor de olho. Uma vez, todos os humanos tinham a mesma pigmentação marrom. Mas entre 6 e 10 mil anos atrás, eu não era nascido na época, os humanos migraram para o norte da Europa. Uma mutação ocorreu, ajudando os olhos a se adaptarem à mudança de luz. Os olhos azuis se tornaram a mutação de olhos mais comum, e todos os tons de azul que existem hoje derivam de um ancestral em comum que viveu na Europa. O nome dele era Chadwick Abernathy. O amigo dele o chamava de Chad, e ele trabalhava como pedreiro na Stonehenge. Ei, tô brincando. Hoje, os olhos azuis correspondem a cerca de 10% da população humana. Os olhos cor-de-mel e castanhos estão presentes em 5% da população cada. Os cinzentos em 3%. E a cor de olho mais rara é a verde, pois apenas 2% da população os tem. Mais rara ainda é a heterocromia, uma condição na qual cada olho é de uma cor. Ela é herdada e também é causada por outros fatores genéticos. Apenas 1% da população humana tem esse traço raro. Você tem um furinho na frente da orelha, acima do canal auditivo, é o seio pré-auricular. Durante as primeiras 6 semanas do desenvolvimento de uma criança, muito antes de ela nascer, a aurícula, que é a parte externa da sua orelha, se desenvolverá. O seio pré-auricular se forma quando a aurícula não se funde totalmente, e isso ocorre em menos de 1% dos humanos. Apesar de haver uma especulação de que esse furinho pode ser de resquícios de guelras que herdamos de nossos ancestrais nadadores, ainda não temos provas sólidas que confirmem essa teoria. Se você consegue lamber seu cotovelo com facilidade ou encostar o polegar no antebraço, meus parabéns! Você faz parte de uma minoria de pessoas. Mas tem gente que consegue levar a flexibilidade para outro nível. Essa condição é chamada de hipermobilidade. Ela permite que raros indivíduos contorçam seus corpos em posições bizarras, como se fossem cobras, colocar a cabeça entre os pés, fazer uma ponte para trás e todo tipo de manobras. Mas em alguns casos, a hipermobilidade pode aumentar a sensibilidade, pois essas pessoas têm uma medula maior. Essa região cerebral é responsável por processar as emoções. 90% das pessoas são destras e somente 10% são canhotas. Mas uma pequena porcentagem dessas pessoas consegue usar as duas mãos igualmente bem para escrever, desenhar e fazer qualquer outra tarefa. Pessoas naturalmente ambidestras correspondem a apenas 1% da população inteira, que tem cerca de 70 milhões de pessoas. Se quiser checar se faz parte dessa minoria, tente escrever a mesma frase com as duas mãos ou desenhar um círculo primeiro com a mão direita e depois com a esquerda. Se o resultado for igual nos dois casos, parabéns! Por falar nisso, esses exercícios são ótimos para equilibrar os hemisférios do cérebro, independentemente de qual seja a sua mão dominante. Agora, se você tiver 3 mãos, é outra história. Suas unhas crescem mais rápido em sua mão dominante. Ou seja, se você escreve com a mão direita, terá que aparar as unhas dela com mais frequência. Suas unhas também crescem mais rápido no verão e durante o dia. Seu esqueleto se renova totalmente dentro de 10 anos. E sim, sem cirurgia. Um adulto usa cerca de 200 músculos para dar um único passo. Então não venha dizer que eu não me exercito o suficiente. A cada minuto, seu corpo solta mais de 3 mil células de pele. São quase 200 mil células cutâneas por hora e mais de 4 quilos por ano. E isso conta no processo de emagrecimento? Mas não se preocupe, você continuará tendo 300 milhões de células cutâneas. É que a pele se renova completamente a cada 28 ou 30 dias.
O fígado é o único órgão humano que consegue se regenerar totalmente. Mesmo se restar somente 25% de seu peso original, ele ainda consegue crescer até voltar ao normal. Tem gente que pode ouvir seus glóbulos oculares se movimentando dentro das cavidades oculares. Uau, isso não deve ser nada divertido. Ao contrário de outras partes do seu corpo, suas orelhas e nariz nunca param de crescer. Uau, isso não é nada bom. Sua pele enruga quando você fica muito tempo dentro da água, mas não porque ela absorve água. Quando seu corpo está molhado, os dedos das mãos e pés ficam enrugados para que você tenha mais aderência e não escorregue, tipo os pneus do seu carro, que trazem mais segurança quando tem aquelas rugas. Seus olhos são um instrumento maravilhoso. Eles conseguem distinguir entre 10 milhões de cores diferentes. Seu cérebro usa mais de 20% da energia do seu corpo quando você está descansando. Enquanto você dorme, ele ainda consome quase tanta energia quanto quando você está acordado. Ele também queima cerca de 330 calorias por dia para manter tudo funcionando. 25% de todos os ossos de um adulto ficam em seus pés. A maioria deles é minúscula, mas super importante. Se esses ossos ficarem desalinhados, o resto do corpo também ficará. Você respira cerca de 20 mil vezes por dia. Tente não parar. Hoje eu bati um recorde pessoal de dias consecutivos respirando. E tenho a intenção de melhorar ainda mais amanhã. Os ossos humanos são um verdadeiro paradoxo. Eles são 5 vezes mais fortes que uma barra de aço da mesma largura, mas podem se fraturar com algum impacto e são bastante quebradiços. Quando alguém tem anosmia, também chamado de cegueira de olfato, não consegue distinguir nem detectar cheiros. Você começa a sentir sede quando a perda de água corresponde a 1% do seu peso corporal. Se perder mais de 5%, você pode desmaiar. A desidratação e a perda de água que ultrapassa 10% do peso corporal podem dar fim à vida de uma pessoa, se é que você me entende. O músculo mais forte do corpo humano, com base em seu peso, é o músculo da mandíbula. Sim, o meu é super desenvolvido. A qualquer momento, 50 mil células no seu corpo serão substituídas por novas. Cara, parece uma empresa na qual eu trabalhava. No fim da vida, uma pessoa comum consegue se lembrar de até 150 trilhões de informações. Menos de onde ela deixou a chave do carro. Se suas digitais estiverem muito estragadas, mesmo assim elas conseguem voltar ao formato original com o tempo. Está duvidando? É só observar. A capacidade do seu cérebro é equivalente a cerca de 4 terabytes em um disco rígido, o que corresponde a mais de 8 milhões de fotos. Os seres humanos são as únicas criaturas vivas que conseguem dormir naturalmente de barriga para cima. Até os macacos dormem sentados, recostados a alguma coisa. Cuidado para não acordá-los. O osso mais comprido do seu corpo é o fêmur. E o menor de todos fica no ouvido. Ele é menor que um grão de arroz. Você consegue fazer cócegas em si mesmo? Geralmente isso não é possível, a menos que outra pessoa faça as cócegas. Isso acontece porque a região do cerebelo, que monitora os movimentos, prevê as sensações causadas por seus próprios movimentos. Aí, ela envia um sinal para outras partes do sistema nervoso, cancelando essas sensações. Mas alguns poucos indivíduos conseguem fazer cócegas em si mesmos. Se não é o seu caso, experimente tocar em uma nova textura que o cérebro ainda não reconhece, ou use um massageador de couro cabeludo para excitar seus nervos e trazer relaxamento. Vale a pena testar. Se quiser checar se o seu sistema vestibular está funcionando bem, experimente o seguinte truque. Fique em pé, apoiado em um pé só, e feche os olhos. A maioria das pessoas perde o equilíbrio pelo menos na primeira tentativa. Seu sistema vestibular inclui muitos órgãos e sistemas do corpo. Juntos, eles permitem que seu corpo se mantenha equilibrado em diferentes posições. Esse sistema inclui o ouvido médio e a visão, então é por isso que manter o equilíbrio é muito mais fácil quando você está em silêncio e com os olhos abertos. Você consegue mexer suas orelhas intencionalmente e faz sucesso nas festinhas por causa disso? Parabéns! Cerca de 22% da população mundial consegue mexer uma orelha só. E apenas 18% consegue mexer as duas. Balançar as orelhas costumava ser algo comum para nossos ancestrais distantes. Cientistas acreditam que eles conseguiam fazer muitos movimentos com suas orelhas. O grupo de músculos responsáveis por abanar as orelhas é chamado de auricular, e nós quase não precisamos dele hoje em dia. Mas tem gente que afirma que qualquer pessoa pode aprender a mexer suas próprias orelhas. Basta praticar e ter paciência. Infelizmente, ainda não conseguimos adquirir aquele hábito chique de virar uma orelha para a direção do som como os cães e gatos fazem. Nem podemos literalmente dar ouvidos a alguém.
seria muito difícil retirá-los e colocá-los de volta no lugar. O corpo humano é uma máquina perfeitamente equilibrada, certo? Bem, não quando eu o estou usando. Em geral, todas as suas partes trabalham perfeitamente juntas para nos manter bem e vivos. Cada um de nossos órgãos é essencial para nossas atividades cotidianas, incluindo respirar, andar, falar e ter ideias brilhantes que impulsionam a humanidade. Mas será que isso tudo é realmente essencial? Será que precisamos de todas essas partes do corpo ou algumas delas são apenas relíquias antigas que nos foram impostas nesse estranho jogo da evolução? Veja os dentes do siso, por exemplo. Não, alguém já tirou os meus. Sim, eles são aqueles pares de dentes presos na parte de trás da boca que muitas vezes precisam ser levados ao dentista. Eles também são conhecidos como terceiros molares e, embora possam ser usados para mastigar alimentos, muitas pessoas acham que eles são desnecessários. E veja só, cerca de 22% das pessoas em todo o mundo nem sequer têm todos os 4 molares. Quando crescem, é bem provável que eles fiquem presos no osso da mandíbula e não consigam atravessar a gengiva adequadamente. Tudo isso acontece porque nossas mandíbulas geralmente são muito pequenas para acomodar esses dentes extras. Alguns cientistas acreditam que isso se deve ao fato de termos evoluído para ter mandíbulas menores ao longo do tempo. Evidências recentes também mostram que o que comemos quando crianças pode ser o culpado, mas é difícil saber com certeza. Aparentemente, mastigar alimentos difíceis como vegetais crus e nozes pode de fato estimular o crescimento da mandíbula, ao passo que comer alimentos macios e processados pode meio que retardá-lo, e isso deixa pouco espaço para que os dentes de trás entrem e façam seu trabalho. Será que eles desaparecerão completamente no futuro? Acho que nós, mamíferos humanos, teremos que esperar para ver. Agora vamos falar sobre o órgão vomeronasal, ou como eu gosto de chamá-lo, o instrumento secreto do nariz. Veja bem, os roedores e outros mamíferos têm essa incrível capacidade de se comunicar uns com os outros usando sinais químicos chamados feromônios. E adivinhe só, eles têm um órgão especial chamado órgão vomeronasal, ou VNO, que os ajuda a detectar esses feromônios. É aqui que as coisas ficam interessantes. Embora a maioria dos humanos adultos tenha algo parecido com um VNO em seu nariz, acontece que ele é basicamente um resquício inútil. Os neurocientistas dizem até que, se você observar a anatomia desse órgão, não verá nenhuma célula que se assemelhe a de órgãos parecidos de outros mamíferos. Além disso, esse órgão em humanos também não parece estar se comunicando com o cérebro. Nem tudo são más notícias. Embora o VNO humano seja bastante inútil, parece que ele ainda pode responder a alguns feromônios. Os seres humanos manterão esse órgão em sua lista de tarefas evolutivas? Por enquanto, eu o colocaria na pilha do talvez. Vou te contar uma história. Os animais que têm cauda precisam dessas estruturas para muitas coisas. Alguns precisam delas para se equilibrar, outros para navegar, enquanto outros precisam delas para atrair parceiros em potencial. Mas você sabia que, quando temos apenas algumas semanas de vida na barriga de nossa mãe, também temos caudas? É isso mesmo, temos uma pequena cauda completa com vértebras. À medida que nos desenvolvemos, essa cauda desaparece magicamente e ficamos com o nosso fiel cóccix. Os seres humanos e os macacos são únicos pelo fato de não terem cauda, ao contrário de outros primatas. É um mistério o motivo pelo qual os macacos perderam suas caudas, mas todos concordamos que isso nos destaca na multidão. Entretanto, uma vez ou outra, um ser humano nasce com uma pequena cauda vestigial. Fofo, não é? Bem, não fique muito animado, pois essas caudas não têm vértebras e, às vezes, podem estar associadas a uma condição complicada da coluna vertebral. De qualquer forma, essas caudas geralmente são inofensivas e podem ser facilmente removidas com uma cirurgia rápida. E vamos ser honestos, não é que vamos sentir falta dela. Afinal de contas, quem precisa de uma cauda quando se tem braços e pernas para se locomover? Além disso, você consegue se imaginar tentando encontrar calças que sirvam com uma cauda saindo pela parte de trás? Não fica bem na fita. Há pouca ou nenhuma chance de que os seres humanos acabem precisando de caudas no futuro. Portanto, suponho que os ossos da cauda deem um adeus nas gerações futuras. Os seres humanos também têm uma pequena e engraçada dobra de membrana no canto interno dos olhos, chamada plica semilunaris. Ela é basicamente o que restou de uma terceira pálpebra, que ainda é encontrada em alguns animais, como gorilas e outros primatas. Mas o mais engraçado é que até mesmo nossos parentes próximos, os chimpanzés, têm essa pequena dobra que parece ser inútil também. Portanto, não estamos sozinhos nessa peculiaridade ocular. Vamos falar mais das membranas incomuns. Elas têm várias funções em diferentes animais, como proteger o olho da sujeira e da umidade,
ou esconder a íris de predadores. Algumas espécies podem até mesmo ver através de suas membranas transparentes quando estão debaixo d'água ou no subsolo. Mas a razão pela qual nós, humanos, perdemos nossa terceira pálpebra ainda é um pouco misteriosa. Talvez as mudanças em nosso habitat e na fisiologia dos olhos a tenham tornado desnecessária, ou talvez tenhamos evoluído para sermos descolados demais para ter uma terceira pálpebra. Quem sabe? Com ou sem órgãos vestigiais, é interessante imaginar como os seres humanos poderão se parecer no futuro. Muitos órgãos se tornaram obsoletos devido às mudanças em nosso estilo de vida. Gostaria de dar uma olhada em como poderemos ser no futuro? Você já ouviu falar do conceito de garra de texto? É quando você passa tanto tempo digitando em seu telefone ou laptop que sua mão começa a ter cãibras como uma garra. E essa é apenas uma das mudanças físicas que podem acontecer conosco se não cuidarmos de nossos corpos neste mundo de tecnologia pesada. Mas não são apenas nossas mãos que são afetadas. Podemos acabar com cotovelos de 90 graus por segurar constantemente nossos dispositivos nesse ângulo e até mesmo com o cérebro menor devido a todas as distrações e a sobrecarga de informações. Agora sei o que está pensando. Não podemos simplesmente abandonar a tecnologia e voltar à Idade da Pedra. E você está certo, não precisamos fazer isso. Mas precisamos estar cientes dos possíveis efeitos negativos e tomar medidas para reduzir seus danos. É por isso que uma equipe de designers uniu seus esforços criativos para apresentar Mindy, uma humana do futuro cujo corpo mudou fisicamente devido ao uso constante e interminável de smartphones, laptops e outros tipos de dispositivos maníacos. Embora as mudanças exageradas de Mindy possam não estar em nosso futuro, as preocupações por trás delas são reais. Então, o que podemos fazer? Bem, uma sugestão é fazer intervalos regulares entre as telas e esticar um pouco as pernas. Talvez até mesmo incentivar a prática de yoga no escritório ou festas dançantes para fazer o sangue fluir. Não precisamos abandonar completamente a tecnologia, mas temos que estar atentos aos seus efeitos em nossos corpos e mentes. Daqui a muitos anos no futuro, poderemos até diminuir de tamanho. Um cientista calcula que, se fôssemos menores, nossos corpos precisariam de menos energia, o que seria muito útil em nosso planeta cada vez mais lotado. É engraçado pensar em como nossas vidas são diferentes agora em comparação a quando éramos caçadores-coletores. Naquela época, só precisávamos interagir com um punhado de pessoas por dia. Mas agora, lembrar o nome das pessoas é uma característica muito importante e pode até ser algo em que estamos nos tornando melhores. E veja só, a tecnologia pode realmente desempenhar um papel em nossa evolução. Os cientistas acreditam que um dia poderemos ter implantes em nossos cérebros que nos ajudarão a lembrar os nomes das pessoas. É como ter uma lista telefônica biológica diretamente em seu corpo. Isso não seria legal? Quem sabe, talvez no futuro, teremos até mesmo tecnologia visível como parte de nossa aparência. Imagine ter um olho artificial que pode ver cores e imagens diferentes. E nem vou começar a falar sobre a aparência que teremos se colonizarmos Marte. Com a gravidade mais baixa, nossos corpos poderiam mudar de todas as formas. Poderíamos ter braços e pernas mais longos ou até mesmo pelos corporais isolantes, como nossos ancestrais neandertais. É difícil identificar a aparência que teremos no futuro sem dados muito precisos para embasar os modelos. Mas é justo dizer que essas mudanças serão, no mínimo, interessantes. Quanto a mim, bem, é tarde demais para falar de menos. Eu já disse mais de 1.400 palavras aqui. Daqui a 10 anos, você será uma pessoa completamente nova. Bem, pelo menos o seu esqueleto. Para chegar ao tamanho adulto, seu esqueleto passou por um processo chamado modelagem, que significa desenvolvimento, crescimento e formação. Acontece que ele se regenera completamente uma vez a cada 10 anos ou mais, em um processo de formação-reabsorção, garantindo que você sempre tenha células ósseas saudáveis, capazes de manter e fornecer cálcio ao seu corpo. Por falar em formas de regeneração do corpo, a cada segundo você produz 25 milhões de novas células. Vou fazer as contas para você. Espera, cadê meu lápis? Certo, isso significa que em cerca de 15 segundos você terá feito muito mais células do que a quantidade de pessoas que existe no Brasil. Pense nisso na próxima vez que achar que não foi produtivo o suficiente. Alguns animais têm olhos que se adaptaram a climas quentes, como os camelos, por exemplo. Seus olhos apresentam uma terceira pálpebra, que só varre o canto de cada olho. Como seu ambiente está cheio de pequenas partículas, eles precisam limpar os olhos com mais frequência do que outras espécies. Agora, tá vendo aquela coisinha rosa no canto do olho? É também uma terceira pálpebra. Bem, pelo menos um vestígio. Nos humanos, a terceira pálpebra tornou-se desnecessária, porque não serve mais ao seu propósito original.
Da próxima vez que estiver sintonizando sua música favorita, tente prestar atenção nos seus batimentos cardíacos. Se ouvir com atenção, notará que às vezes seu batimento pode ficar sincronizado com o ritmo da música. Nem todos os gêneros musicais têm essa capacidade, mas algumas músicas desencadeiam uma liberação de dopamina, o hormônio da felicidade. Esse efeito pode diminuir a frequência cardíaca, a frequência respiratória e a pressão arterial. E por falar nesse seu relógio interno, caso você esteja se perguntando, ele bate em média cerca de 75 vezes por minuto. Isso significa que a cada ano um coração humano pode bombear sangue suficiente para encher uma piscina olímpica, se isso fosse possível. O que é ainda mais fascinante é que, se você conectasse todos os seus vasos sanguíneos de ponta a ponta, eles poderiam circundar a Terra 2,5 vezes. Mas não seria bom para a sua saúde, então não faça isso. Seu coração também pode continuar batendo, mesmo que seja removido do corpo, porque ele tem sua própria bateria interna que lhe permite bater, desde que receba oxigênio. Se você costuma fazer as unhas em um salão de beleza, provavelmente percebeu que precisa marcar mais vezes para as mãos do que para os pés. As unhas das mãos crescem mais rápido. A resposta científica definitiva ainda está em debate, mas muitos especialistas acham que é porque as unhas costumavam ser garras em algum momento da nossa história antiga. Hoje elas estão mais achatadas e um pouco mais largas, e tudo começou quando os primatas começaram a usar ferramentas no dia a dia, como pedras e galhos. As garras foram ficando cada vez menos necessárias. Quando ficaram mais achatadas, as unhas pararam de atrapalhar o uso das palmas das mãos. Quanto ao motivo pelo qual as unhas das mãos crescem mais rápido do que as dos pés, a resposta curta pode ser o fato de usarmos mais as mãos do que os pés. As unhas ficam mais expostas e talvez tenham evoluído para que elas cresçam mais rapidamente. Quanto mais você usa determinada parte do corpo, mais ela fica exposta a danos. No meu caso, tô correndo o risco de ter sérios problemas com a minha boca. Ai, caramba! Voltando às nossas mãos, é hora de darmos mais atenção aos nossos pequenos mindinhos. Não damos a eles a importância devida, já que não os usamos para segurar objetos, comer ou escrever. Mas estudos recentes mostraram que perder o mindinho das mãos dominantes teria um efeito devastador. Os especialistas não reuniram dados suficientes para fornecer números específicos, mas pelo que aprenderam até agora, perder o mindinho diminuiria consideravelmente a força de preensão, mesmo que este seja o dedo menos usado. Acrescentando o dedo anelar, então, o efeito seria pior para a nossa força de preensão. Outra pesquisa recente feita no Reino Unido mostrou que apenas cerca de 40% das pessoas estão satisfeitas com a aparência do seu nariz. Independentemente da aparência, o nariz humano é um super-herói da vida real, visto que atua simultaneamente como aquecedor, filtro e umidificador. Dentro de cada narina existem pequenos ossos semelhantes a prateleiras que apresentam vasos sanguíneos. Eles aquecem o ar antes que ele atinja outras partes do nosso sistema respiratório. O muco que fica lá dentro consegue deixar o ar mais úmido. Quanto à parte de filtragem, é por isso que temos pelos no nariz. Pequenas partículas ficam presas nesses pelos, impedindo que pólen, esporos, vírus ou bactérias cheguem aos nossos pulmões. Ao assistir desenhos animados, somos levados a acreditar que o som que nosso coração faz tem a ver com ele tocar o que está ao seu redor ao bater. Bem, acontece que, na realidade, o som é produzido pelo impacto do sangue nas válvulas cardíacas enquanto abrem e fecham. Elas são como pequenas portas dentro do nosso coração que se abrem e fecham para bombear o sangue corretamente de um lado do coração para o outro. Para que nossos corpos funcionem, o sangue precisa se mover na hora certa e na direção certa. Caso contrário... Vamos falar de dentes. Ao longo de toda a sua vida, você provavelmente passará até 40 dias apenas escovando os dentes. E caso ainda esteja se perguntando, os dentes não são de ossos, mesmo que tenham muito em comum com eles. Uma das principais diferenças entre ossos e dentes é que nossos ossos podem se regenerar, eles são tecidos vivos. Nossos dentes não são, se danificados, permanecerão assim. Aqui está outro choque. Somos a única espécie neste planeta a ter um queixo. Ainda há algum debate sobre esse assunto na comunidade científica, mas uma das razões da existência do queixo parece ser o fortalecimento das nossas mandíbulas. À medida que os humanos continuaram a evoluir, seus dentes e músculos da mandíbula ficaram cada vez menores. Então era preciso ter algo para ajudar no aumento da resistência na mandíbula. A maioria de nós desenvolveu algumas características específicas dependendo da área do globo em que vivemos.
Mas há um grupo de pessoas, especificamente em altitudes mais elevadas, que desenvolveu alguns traços bem notáveis. Quanto maior a altitude, menor a quantidade de oxigênio. Essas pessoas não apenas sobreviveram nesses locais, mas também se adaptaram tão bem que prosperaram para valer. Na Cordilheira dos Andes da América do Sul, as pessoas desenvolveram glóbulos vermelhos que podem transportar uma quantidade muito maior de oxigênio, tornando o seu sistema circulatório geral muito mais eficiente. As pessoas que vivem no Tibete têm que suportar condições semelhantes, mas surpreendentemente elas se adaptaram de maneira diferente. No Tibete, elas podem respirar mais para possibilitar a oxigenação adequada dos seus corpos. Você provavelmente já ouviu o mito sobre os sonhos que duram apenas alguns segundos na realidade. Sim, alguns deles sim, mas nem todos os sonhos são iguais. Há muitas coisas que ainda não entendemos sobre nossos sonhos ou sobre como sonhamos. O que sabemos é que eles acontecem principalmente durante o movimento rápido dos olhos, ou REM, que é uma fase do sono. Durante esse período, seu cérebro fica mais ativo, quase tão ativo quanto quando você está acordado. Esse período é chamado de REM porque, durante esse estágio do sono, seus olhos tendem a se mover muito. Os sonhos também podem acontecer durante outros estágios do sono, mas é menos provável que você se lembre deles. Quanto à duração de cada sonho, ela pode variar de alguns segundos até 20 a 30 minutos. Além disso, é mais provável que você se lembre de um sonho se for acordado durante o estágio REM. A maioria das pessoas tem de 3 a 5 sonhos por noite, mas algumas pessoas podem ter até 7. Eu sei, parece improvável, mas lembre-se, você se esquece imediatamente da maior parte do que sonha. Assim como temos impressões digitais únicas, também desenvolvemos características exclusivas na língua. Uma pesquisa mostrou que aproximadamente 10 mil papilas gustativas em nossas línguas são dispostas em um padrão único. A verdade é que cerca de 80% do que você acredita ser sabor, na verdade é cheiro. Essa combinação entre sabor e cheiro que percebemos é o que nos permite sentir o gosto dos alimentos. Provavelmente porque nosso olfato é cerca de 10 mil vezes mais sensível que nosso paladar. Nossas bocas também têm outro superpoder legal chamado sensação na boca. Com a ajuda do sistema somatosensorial, conseguimos sentir a textura dos nossos alimentos. O sistema é ativado por toques físicos, como pressão, toque ou vibrações. É até sensível à dor e à temperatura. Também usamos a língua para identificar o tamanho, a forma e a textura dos alimentos, o que é crucial para uma mastigação e digestão adequadas. As línguas também são boas para abanar, apontar para certas pessoas e tocar trompete. Então, veja só, se alguém conseguisse desenrolar todo o DNA do corpo humano, ele se estenderia por cerca de 16 bilhões de quilômetros. Ei, faça as contas! Isso é o dobro da distância entre a Terra a Plutão. E essa não é a única coisa incrível que nosso corpo é capaz de fazer. Trilhões de conexões nervosas estão alimentando sua memória ininterruptamente. De acordo com estudos, depois de olhar 2.500 imagens por apenas 3 segundos, a maioria das pessoas consegue se lembrar se já viu essas imagens com 92% de precisão. Uau! Seu corpo brilha, emitindo pequenas quantidades de luz pouco visível. Esse brilho é o produto de reações bioquímicas que ocorrem em seu organismo. A luz aumenta e diminui ao longo do dia, mas embora seja visível, não é possível detectá-la a olho nu. De 500 gramas a 3 quilos do peso de seu corpo é composto de bactérias, e de 100 milhões a 1 bilhão de bactérias podem viver em apenas um dente da boca. É impossível sentir o sabor dos alimentos sem saliva. Tudo isso porque os produtos químicos nos alimentos devem ser dissolvidos na saliva antes de serem detectados por suas papilas gustativas. Embora pareça um mito, comer cenouras em excesso pode de fato deixar sua pele alaranjada. As cenouras têm grandes quantidades de beta-caroteno. Esse é um composto que pode causar carotenemia. Se você tiver uma quantidade excessiva desse composto na corrente sanguínea, ele se fixará em partes de seu corpo com pele mais grossa. Estou falando das solas dos pés, joelhos, cotovelos, palmas das mãos e até mesmo de algumas áreas ao redor do nariz. Mas não se preocupe, essa condição não é perigosa. Você pode revertê-la facilmente diminuindo a quantidade de alimentos ricos em beta-caroteno que consome. Os músculos do queixo, conhecidos cientificamente como músculo mentual, têm uma aparência bastante peculiar, o que nos deixa confusos. Observe esses tentáculos minúsculos e assustadores, e ainda assim eles nos permitem criar todos os tipos de expressões faciais que envolvem os lábios, o queixo e as bochechas.
E sim, eles são os culpados por trás daquelas estranhas rugas e fendas na pele de seu queixo. Tudo porque esses músculos não se puxam sozinhos, mas puxam a pele. As pessoas podem viver sem alguns órgãos, levando uma vida normal. O corpo humano é composto por órgãos singulares e por aqueles que vêm em pares. E com relação a esses últimos, você só precisa de um deles para sobreviver. Na verdade, seu intestino delgado não é tão pequeno assim. Ele é mais alto do que você, medindo cerca de 6,5 metros. A córnea, a cobertura frontal transparente de seus olhos, não tem suprimento de sangue. Em vez disso, ela recebe oxigênio diretamente do ar. Os seres humanos desenvolvem suas impressões digitais exclusivas muito cedo na vida, quando ainda são embriões, apenas 3 meses após serem concebidos. A propósito, mesmo que as impressões digitais sejam muito danificadas, elas tendem a voltar ao seu padrão original. Todas as pessoas nascem com um reflexo de mergulho. Ele pode ser ativado e interromper as funções corporais se a pessoa estiver se afogando ou submersa na água. O cérebro humano não é de forma alguma liso. Mas se você decidisse achatar todas as rugas que o cobrem, o cérebro teria o tamanho de uma fronha de travesseiro, mas não seria tão útil. Os bebês recém-nascidos piscam apenas 1 ou 2 vezes em 1 minuto. Para fins de comparação, uma pessoa adulta pisca pelo menos 10 vezes no mesmo período de tempo. Nossos pulmões são os únicos órgãos que podem flutuar na água. Tudo isso porque eles são compostos por cerca de 300 milhões de estruturas semelhantes a balões chamadas alvéolos. Além disso, mesmo que sejamos perfeitamente saudáveis, nossos pulmões nunca estão completamente livres de germes ou estéreis. Seu nariz é um super-herói. Ele é o seu próprio aquecedor, filtro e umidificador. Esse órgão é revestido por pequenas prateleiras semelhantes a ossos, chamadas de conchas nasais. Elas contêm vasos sanguíneos capazes de aquecer o ar e células caliciformes que podem ajudar a umidificar o ar. Além disso, o ar que você respira é filtrado no nariz antes de ir para os pulmões. Toda vez que você come alguma coisa, o esôfago, o órgão pelo qual o alimento passa até chegar ao estômago, se move em uma série de contrações semelhantes a ondas, empurrando o alimento adiante ao longo do sistema digestório. Isso é conhecido como peristaltismo. Existe uma ligação entre seu sistema digestivo e seu cérebro, o eixo intestino-cérebro. É por isso que o estresse ou problemas cerebrais podem afetar a maneira como seu corpo digere alimentos. Embora os soluços sejam geralmente inofensivos e se resolvam sozinhos após alguns minutos, eles não são exatamente agradáveis. Portanto, talvez seja interessante saber que eles podem ocorrer devido a mudanças na temperatura. A densidade do cérebro aumenta durante toda a vida. Tudo isso porque novas conexões neurais surgem. Elas aparecem porque a estrutura do cérebro continua mudando também. Se você não quiser espirrar, pressione a pele da ponte do nariz com os dedos. Quando você faz isso, seu cérebro recebe um sinal de alarme. Muito rapidamente, ele freia todos os outros processos, inclusive o reflexo do espirro. A propósito, estudos descobriram que o espirro é a maneira de seu nariz reiniciar. Um espirro reinicia células que revestem a parte interna do nariz. Elas são chamadas de cílios. A parte do cérebro responsável pela visão está na parte de trás da cabeça. É interessante notar que o lado direito do cérebro controla a visão do lado esquerdo e vice-versa. Se você estiver em um lugar barulhento, por exemplo, em uma boate ou em um show, feche os ouvidos para ouvir melhor seus amigos. Empurre o tragus, que é a cartilagem pontiaguda coberta de pele na frente do canal auditivo, para dentro do ouvido. Em seguida, vire essa orelha na direção do seu amigo. Em média, quando uma pessoa ronca, o som não fica mais alto do que 60 decibéis. Isso é tão alto quanto uma conversa normal. Mas às vezes o nível de ruído pode chegar a 80 decibéis. Isso é tão alto quanto um liquidificador ligado. Assim como as salamandras recuperam suas caudas, os seres humanos podem ser capazes de regenerar a cartilagem. Esse é um material semelhante à borracha que envolve suas articulações. Os cientistas descobriram recentemente que a cartilagem pode se reparar sozinha. É provável que esse processo seja mais eficaz no tornozelo, não tão eficaz no joelho e menos eficaz no quadril. Se uma pessoa tiver anosmia, que também é chamada de cegueira olfativa, ela não distingue nem detecta os odores. Seus olhos nunca param de se mover enquanto captam informações visuais. Caso contrário, você não conseguiria ver a imagem inteira. Esses movimentos passam despercebidos porque seu cérebro é um excelente editor de vídeo. Ele estabiliza as imagens e conecta toneladas de fragmentos em um vídeo suave. O fígado é o único órgão humano capaz de se regenerar completamente.
Mesmo que seja apenas 25% do peso original do fígado, o órgão pode voltar ao seu tamanho normal. Sua boca queima quando você come abacaxi, porque enquanto você come essa fruta, ela também o come. Bem, mais ou menos isso. O abacaxi é o único alimento conhecido que contém bromelaína. Essa é uma enzima que decompõe as proteínas. Felizmente, o ácido estomacal sabe como lidar com essa enzima agressora. Temos bactérias capazes de produzir eletricidade vivendo em nossos intestinos. Essas bactérias emitem elétrons, o que cria pequenas correntes elétricas. Essa pode ser a maneira de as bactérias gerarem energia. O déjà vu pode, na verdade, ser algo como um atraso no processo cerebral. Há uma teoria que afirma que isso pode acontecer quando seu cérebro está movendo informações de uma parte para outra. Se houver um mínimo de atraso nesse processo, seu cérebro receberá a mesma informação 2 vezes. Nesse caso, ele a processará como um evento que já aconteceu anteriormente. A mutação do gene DEC2 permite que as pessoas durmam apenas algumas horas por noite e ainda assim se sintam bem. Elas não se cansam e nunca dormem até tarde. Em média, essas pessoas acordam às 4 ou 5 da manhã. Não mais do que 5% da população mundial tem essa característica. Seus ouvidos podem estalar ou até mesmo doer quando você estiver em um avião. Você pode resolver esse problema simplesmente mascando um chiclete. Isso abre a trompa de Eustáquio, uma pequena passagem que liga a garganta ao ouvido médio. Abrir essa passagem ajuda a equalizar a pressão em seus ouvidos e a acabar com os estalos. Você também pode bocejar para abrir a trompa de Eustáquio. Seus pés provavelmente ficarão maiores com o tempo, assim como seu nariz e suas orelhas. Quando as pessoas envelhecem, os ligamentos e os tendões dos pés enfraquecem. Isso faz com que os arcos fiquem mais planos e os pés ficam mais largos e mais longos.